Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, essa é a sua Rádio Estanilsantos.com, ao vivo para todo o planeta, trazendo informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo, nesta terça-feira, 29 de outubro. Agora há pouco no Repórter Notícia, você ouviu direto de Brasília a ministra Carmen Lúcia, ela que preside o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, falando das abstenções. Uma pesquisa, uma análise será feita em todo o Brasil. Nós estamos falando de Santos, tivemos uma abstenção passando dos 30%. Então tivemos uma abstenção muito grande, considerando que ela aumentou do primeiro para o segundo turno. Podemos até falar isso no programa de hoje, até porque já temos um convidado aqui, um dos vereadores mais bem votados da Baixada Santista, é claro, da cidade de Santos, foi reeleito o jovem deputado do Republicanos, Paulo Miyashiro. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você está falando para Brasília também pela Rede Max Cast, hein? Um abraço a todos. E lá não tem vereador e não tem prefeito. É Distrito Federal, né? Você sabe que eles têm uma boa, mas eles têm uma certa inveja. O Marcelo, que trabalha lá, já fez o contato com a gente aqui da Max, disse, como é que é votar no prefeito e no vereador? Porque aqui a gente não tem prefeito e não tem vereador, né? Falei, é legal, é bacana porque você tem o acesso, você tem o contato com essas pessoas, mas eles não têm essa possibilidade, nós temos. Ora que lutamos muito, né, Paulo, para que pudéssemos ter o prefeito. Vivemos uma época onde o prefeito era nomeado, né, era o chamado prefeito biônico, mas isso tudo mudou e hoje a cidade pode escolher. Tivemos um embate importante no último final de semana, no último domingo, a reeleição do atual prefeito Rogério Santos, mas ficou aí talvez um chamado ou um puxão de orelha de boa parte do eleitorado. Nós tivemos aí considerar uma expressiva, né, não presença de eleitores que se abstiveram de votar, que não compareceram. Aqui em Santos, por exemplo, a abstenção foi muito grande. Nós tivemos 119.324 pessoas que se abstiveram de votar. Nós tivemos 8.121 pessoas que anularam e 4.078 que votaram em branco. Isso tem um recado para todos nós, né? Principalmente para vocês que representam a população no voto. Importante ver esses números, né? A gente sabe o quanto que o dever hoje é obrigatório, né? Essa votação, a gente sabe que a justificativa, até a multa, é um valor irrisório, né? E a gente vê quando tantas pessoas assim deixaram de votar, às vezes perde um pouquinho a credibilidade até na política, né? É importante que hoje quando você escolhe a gente fala, né, do deputado estadual, deputado federal, governador, né, presidente, mas o prefeito e o vereador é o que estão em contato aqui, né, diretamente com a população. E às vezes um número tão alto aí a gente fica tem um sinal de alerta, né? Então é importante a gente rever isso daí, e acho que até a ministra, não sei se terão outras medidas aí em relação aí à esfera nacional, mas é um número muito alto, né? O número 119 mil de abstenções é um número muito alto. Se a gente fizer uma classificação aqui, por exemplo, o prefeito Rogério Santos foi reeleito com 118.562. A segunda colocada, a Rosana Vale, teve 103.592. Já as abstenções, 119.324. Elas aumentaram, elas foram maiores que a do primeiro turno. Fica um recado para todos nós. Mas, alguns destaques do programa de hoje, desta terça-feira, hoje, Dia Nacional do Livro. Você gosta de ler um bom livro? Vai uma recomendação de um bom livro aí, se você quiser, mande para nós também, né? Hoje é Dia Mundial do AVC. Bom dia, Virgínia. Cuidar do coração, né? Cuidar do coração, cuidar da saúde. Então, Dia Mundial do AVC, Dia Mundial também da psoríase, que é uma doença que acomete muita gente no silêncio, calada, psoríase também, que atinge a pele. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Paulo. Ele é descendente de japoneses e também portugueses. E aí você vai falar assim, vamos ver se ele está bem atualizado. Eu acho que ele vai tirar de letra essa. Se eu pronunciar errado, ele me corrige. Mas hoje também é o dia do Ishibori. Agora pegou. Acho que eu peguei. Vai precisar da ajuda dos universitários então, hein? Eu também ontem fui surpreendido, porque na rede a gente tem várias emissoras, a gente passa o nosso sinal para várias emissoras, e disseram, aí a colônia japonesa é muito grande? Eu falei, que é grande e respeitável, e ajudou muito a construir a grandeza aqui, né? Então eles vão comemorar o dia do Ishibori. Aí eu
Quem? Mas será que é alguém, né? Vamos explicar então. O que é o Ishibori? Como os japoneses, os orientais, têm uma tradição de limpeza muito grande, uma tradição de tirar os sapatos, de limpar muito as mãos, o Ishibori nada mais é que uma toalha úmida, tá? Oferecida aos clientes em restaurantes, no Japão e em vários pontos do mundo onde existem restaurantes japoneses, né? E em estabelecimentos tradicionais. Pode ser uma toalha com água fria, como pode ser com uma toalha de água morna ou até quente, dependendo da estação. Essa você tinha esquecido. Tinha. Na verdade, até para limpa o rosto, limpa as mãos. Isso, exatamente. Tradição de higiene que tem os japoneses. E eu parabenizo eles. Não entrar com sapato dentro de um ambiente da casa, de um restaurante, à toa que você pode comer ao nível quase que do chão. Você tem uma mesinha pequena e você faz aí. Então, parabéns aí a toda a colônia japonesa pelo dia do Ishibori, né? Que é tão bacana saber que eles têm essa preocupação de servir a todos com qualidade, né? Ponto a Ponto está começando ao vivo pela Rádio Star News, pelo nosso site radiostarnews.com, radiostarnewssantos.com, pelas maiores plataformas de rádio como Radiosnet, radios.com.br, pelo Facebook, daqui a pouco já pelo YouTube, e você tem no Instagram também os cortes para que você possa acompanhar. Tudo isso em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você é empresário, quer importar, por exemplo, produtos da China? Não faça isso antes de conversar com o pessoal da Muniz. Acesse Muniz Logística ou ligue 13498686 e faça importação com a ajuda e com toda a assistência da Muniz Logística. Também Forte Vistoras Automotivas, são 14 unidades. Virgínia, o Thiago não para, hein? O Thiago agora tem 2 unidades em Santos, na Joaquim Távora, 2 no Guarujá, Demar de Barros e Santos Dumont, tem 2 em Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho, voluntário Fernando Pinheiro, tem 3 na Praia Grande, 2 na Kennedy, uma na Marcos Freire, tem 1 em São Vicente, na Antônia Merique, tem em Santa Branca, no Vale do Paraíba, na Constâncio Santana, tem em São Paulo, na Zona Leste, Itaquera, na Avenida do Estado, no Shopping Premium, lá no Ipiranga. Forte Vistorias para vistoriar o seu carro na hora de comprar e vender. Também em G Plus, consultora incorporadora, quer morar em Santos? Você tem o residencial Bali, que está sendo começada a obra agora. Tem o Ilha de Malta, que já está bem adiantado, entrega no próximo ano, agora, 2025. Então corra, porque tem mais lançamento também. Você conhece ali onde tem a Pinacoteca, Paulo, na Epitácio Pessoa? Ali vai subir, bem em frente à Pinacoteca, tem o estacionamento, pela Epitácio Pessoa, um grande empreendimento da G Plus, com uma vantagem. Não terá um prédio na frente, pois ali é tombado, não pode se edificar nada. Então, a Enge Plus, nosso querido Barrozinho, né, com o Barrosão, seu pai, com o Diogo, com a Jaque, com toda a equipe, vão levantar ali um grande edifício, mais um lançamento da Enge Plus, a qualidade faz a diferença. Mas tem a Enge Life, a caçulinha do grupo, que também, antes do intervalo, falar. A Enge Life tem um processo construtivo que é o conceito Smart, unidades menores, mas com o mesmo conforto e área de aproveitamento, menos paredes, menos corredores, facilita o seu ambiente, você tem acesso fácil para tudo isso. Você tem o Piazza Torino na João Freire 363, entre Macuco e Aparecida e Embaré, você vai fazer um negócio agora a partir de 390 mil. Eu lancei aqui no ano passado a 278, em quem comprou ganhou mais de 100 mil de valorização. Então entre em contato com a Angel Life, construtora e incorporadora, para conhecer o Piazza Torino. E tem mais uma novidade. Paulo Miyashiro conhece bem a Campos Melo. Sim. Trabalhou bastante aí esse ano que passou, esse ano, em relação ao Verité. Bem na esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves, subirá um novo empreendimento da Angel Life. Você passar por aí, você já vê um grande outdoor, lançamento Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida e construtora Angel Life. Nós vamos para o intervalo e na volta eu vou perguntar a Paulo Miyashiro sobre... Ontem teve reunião do governo do estado de São Paulo, uma reunião forte em relação ao túnel Santos-Guarujá. Mudou o traçado. E aí fica aquela pergunta, os moradores do Macuco preocupados, moradores ali, aquela história, o sonho da vida toda, que é a casa própria, e eles querem uma indenização mais justa, eles têm total razão. A gente vai, inclusive, contar aí com o Paulo Miyashiro, quem sabe, para poder auxiliar também. Virgínia, vamos a um rápido intervalo, às 8 horas e 44 minutos, também em nome de Ronaldo Ramer Martelim de Ouro, Mecânica Eleomar, Escola Cientista de Astrologia e M. Rocha Contabilidade. Eu volto já, não saia daí, tem muitas outras informações do programa de hoje aqui, o nosso ponto a ponto, porque tem informações também como essa, por exemplo, Virgínia. Você lembra do Ronaldo Caiado, Miyashiro? Lembra, Virgínia, Ronaldo Caiado? O governador de Goiás declarou ontem o seguinte, ele disse o seguinte, hein? Ontem ele falou que a direita não tem um dono. A direita não tem um dono. E precisa ser moderada em 2026. E criticou o Bolsonaro. Disse ele que Bolsonaro foi desrespeitoso em vários pontos com a população brasileira, com seus pares de direita. E Caiado disse o seguinte, eu venho com pretensões para 2026. Então já está se anunciando como candidato.
Ronaldo Caiado. E sentou a lenha no ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi desrespeitoso, que ele não tem qualidade suficiente para ser de novo presidente do Brasil. Você concorda com ele? É difícil a pergunta, né? É um jogo agora. É um jogo, Agora vai começar, na verdade, ele quer ser, já põe o nome dele, né? Sim. Então vai precisar ter motivos para poder entrar nessa direita, né? Então ele precisa mexer até e balançar aí a direita. Agora o governador do seu partido me parece que vai muito bem, obrigado, apesar de uns tropeços aqui, uns ali que tem sofrido críticas em relação ao que passou na eleição, mas esperávamos aí na reeleição do Ricardo Nunes. Ele efetivamente saudou o governador, dizendo nosso grande líder, Tarcísio Gomes de Freitas, não fez a referência ao ex-presidente Bolsonaro. E, na verdade, foi o que aconteceu mesmo, né, Paulo? Acho que é a figura da direita aí, né, muito mais ponderado. Acho que ele vem com um nome forte, né, junto com o Zema também, não podemos esquecer o Zema, que está já no segundo mandato, lá em Minas Gerais também, mas os dois estão bem alinhados. Eu acho que essa... está se desenhando o próximo presidente aí. O Zema se colocou à disposição de ser até vice, né? Ele disse que não tem lá aquela coisa nesse momento. Então, de repente, você pode ter uma dobradinha. Imagina uma dobradinha Tarcísio e Zema, seria muito forte. Eu acho que o Zema está esperando o Tarcísio nisso. Ele quer estar junto com ele, né? Nesse processo aí. Eu acho que são dois nomes aí que a gente viu, né? Pelas eleições municipais, né? Como é que foi desenhado. Então, a gente vê que a direita está vindo muito mais forte. E nem a direita extrema, mas a direita. Né? Sim. Mas sem o radicalismo. Fala o eixo, mas é mais uma direita aí, acho que está vindo muito forte. Porque nós temos uma esquerda radical e parte da direita muito radical. Então, quando você tem essa convergência, ela é complicada. Totalmente ruim. Mas, no final de semana foi importante. A manifestação do prefeito reeleito, Ricardo Nunes, em São Paulo, foi muito clara com isso. O prefeito já meio que levantou a mão do governador, dizendo que ele é o candidato. Vamos ao intervalo, Virginia? Vamos lá, vamos ao intervalo e voltamos com muito mais. Vamos mostrar o novo traçado do túnel? Eu não sei, é o novo, não sei se vai ter depois mais um, porque cada hora eles mudam alguma coisa. Mas vamos falar com o vereador Paulo Miyashiro, do Republicanos, reeleito na última eleição. Você ficou com uma votação de 4.864. 4.864. Na próxima ele disse que a meta dele é chegar a 6.000 ou mais. Eu acho que tem que ter metas mesmo. Viu? A gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar.
Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 8 horas e 52 minutos, aqui já com a presença do nosso outro convidado, que ele sempre é muito educado, ele pede desculpa se dá atrasadinha aqui, mas ele está com a gente aqui, que é o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal da Receita Federal aposentado. Bom dia, Ailton, tudo bem? Bom dia, Edu, bom dia, vereador Miyashiro, bom dia, Virgínia, todos os nossos internautas. Começou a chover hoje aqui em Santos. Isso, vamos tá lá. bom, né? Tá bom. Tá bom. Vamos. Posso fazer uma pergunta logo na abertura da sua presença aqui? Por favor. O senhor votou ou se absteve de votar no último domingo? Então, eu tive que viajar, então, meu caso foi abstenção, né? Eu já justifiquei tudo. Olha, em 42 anos que eu sou eleitor, que eu voto, a primeira eleição 42 anos? Eu votei Minha idade, quase. Então, 1982, hein? Você ainda estava nos projetos, estava na fralda, das fraldas, eu já estava votando. A mais para a idade do Paulo que a minha. Não tem elogio, né? Então, mas a primeira vez que eu justifico. Mas foi uma necessidade. Foi algo assim inadiável. Mas primeira vez em 42 anos. Agora, a ministra Carmen Lúcia, que acabou de falar antes de começar o ponto a ponto aqui na Rádio Star News, aí parabenizar toda a equipe da MaxCast, que a gente tem esse contrato que possibilita colocar entrevistas desse naipe, né? Aqui o Rádio da Baixada Santista é importante em trazer informação. A Carmen Lúcia, eu reputo uma ministra muito séria. Ela dizia, eu comentava, eu estou com o Paulo, isso é algo que a gente tem que observar e é um recado das urnas para todos nós. Claro que é mais evidente para os candidatos, mas também um recado para todos nós, né? Quando nós falamos, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Eu vou dar o exemplo de Santos e São Paulo. Nós tivemos o prefeito de Santos eleito com 118.562 votos. Sim. Essa votação. A abstenção em Santos foi de 119.304, maior que a eleição do prefeito. Sim, mais votos que o prefeito. Então, quando a gente fala que nós tivemos em Santos, de nulos, 8.121. Bastante. Bastante, mas ainda assim, eu acho que a abstenção, eu acho que a questão... Que nem a pessoa nem... ainda tem um voto de protesto. Sim. Mas, agora, as pessoas que foram lá, quase 9.000, e anularam. E também as pessoas que foram lá e deixaram em branco. 4.078. 13 mil votos, vamos falar assim. Exato. Esse está agora. Isso, aí realmente já dá um número mais significativo, na minha opinião. Satisfação. Mostra mais satisfação. Talvez a abstenção seja uma forma... Se nós pegarmos o global, abstenções, nulos e brancos, nós tenhamos um quadro mais realista do descontentamento ou da indiferença. Sim. Eu respeito muito a palavra da ministra Carmen Lúcia,
mas eu não vou concordar com ela no todo, eu vou divergir com ela, porque, claro que a ministra tem a sua razão em certo modo, ela cita, no Amazonas tivemos lá problemas climáticos, de seca, e dificultou o acesso. Posso concordar com ela, mas isso não pode ser usado para o Brasil inteiro. Não pode. Eu acho que a abstenções, eu não tenho na cabeça assim, um quadro claro dos nulos e brancos, mas da parte de abstenções foi uma coisa sistêmica. Posso dar você para São percebe Paulo? É uma coisa que você percebe que é uma tendência do Brasil, não é uma coisa localizada. É nacional. Nós aqui tivemos de abstenções 33,74%. Um terço do eleitorado, né? São Paulo passou de 30% também. São Paulo teve de abstenções só 2.940.360 eleitores não votaram. Quase 3 milhões. Sabe o que significa 31,54%. Isso aí é o dobro. Mais de 30%. Isso aí é o dobro da população de Guarulhos e Campinas. Pronto. Maior que a votação do Pablo Marçal no primeiro turno, que foi de mais de 1.700.000, com uma excelente votação. Quantos nulos nós tivemos em São Paulo? 430.756. Bastante. Muita gente. Bastante. E brancos em São Paulo, 234.317. Então, é algo que está chamando a atenção. Ô Paulo, você como representante, o jovem representante da classe política... Desculpe cortar, Edu, mas se você reparar, se nós pegarmos o eleitorado de São Paulo, pegarmos os nulos e os brancos e dividirmos, quanto que dá? Quanto que deu? Deu quantos? 400 mil... Nulos. 430.756. Ou seja, a população... Mais que a população de Santos. População, não Santos eleitores. Inteira, se não fosse votar. Não sobra aí. Que fosse anular o voto, né? Exato. Anular o voto. Anulou. Isso, então, você vê. Ninguém. O eleitorado, qual é o eleitorado de São Paulo, da capital total? O eleitorado lá... Deve dar uns 6 milhões. Passa de 6 milhões. Passa de 6 milhões porque é o seguinte, nós tivemos o Ricardo Nunes com uma votação de 3.393.110, o Boulos com 2.323.901 e de abstenções nós tivemos 2.940.000. Não, 7,5. Passa de 7 milhões e meio. Quer dizer, praticamente os mesmos 13, 14 aqui de Santos, para mais ou menos. Então, né, Paulo, é uma atenção que a classe política tem que ter, a população está descrente. Ou uma boa parte, né? Vocês agora têm uma missão, vê se o meu raciocínio está errado, depois o Elton me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não. Vamos lá. Quando você fala que quase 120 mil pessoas se abstiveram de votar, quase 9 mil anularam, e quase 4.100 deixaram em branco, vocês, vereadores, e o prefeito, e até a prefeita que não se elegeu, que seria a Rosa Navalho, receberam um recado. As coisas vão mudar, mas no geral, as pessoas não se identificam mais com sistemas de partido. Eu tenho certeza, Paulo, que as pessoas votarem em você não por conta do seu partido, mas por conta de você, do seu trabalho, da sua dedicação e pela pessoa que você é. Não mais pelo partido. Claro que a gente sabe que o coeficiente eleitoral do partido aumenta ou diminui as cadeiras, mas você concorda com isso? Concordo. Na verdade, o pessoal votava antigamente, né? Entrava no partido pela ideologia e ficava, né? A vida toda. Hoje, o pessoal faz conta de coeficiente para ver onde é mais fácil a gente... e onde que tem uma estrutura que irá recebê-lo, né? Recebê-lo e com uma chance, né? Então, mudou muito. Então, mas assim, em relação te falar disso, de ir lá ainda fazer um voto de protesto, né? Às vezes eu acho melhor, às vezes, do que chegar e não ir sem motivo, né? Então, falta total interesse, indiferença, né? Muitos aí também estão nem preocupados, ele só vai saber... Isso que você falou, quem foi se absteve de voto, ou melhor, quem foi e anulou, deu recado, falou, não quero nem A nem B. Nenhum nem outro. Isso. E acho que agora vai ter que rever, né? Acho que até a ministra, né, deu sua fala. As pessoas hoje estão, né, deixando, e só vão realmente saber desse dever de cobrar, né, realmente quando precisa. Então, é importante hoje mexer nessa... É muito fácil hoje justificar um voto, né? Sim, a pessoa está na praia, não quero ir. Dá para fazer... No Brasil é aquela coisa, uma ponderação. O voto é obrigatório, mas em compensação... As multas são baixas, o valor, e é muito fácil. Qualquer um no celular, tendo com o e-título atualizado, justifica, acabou. Agora, o Júlio César do Marapé diz o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa. Bom dia. Bom dia, já virei habitué. Eu gostaria de saber de vocês em relação a isso. Nós temos uma nova gestão? Não, vamos ter uma continuidade do mesmo governo, que, na verdade, se levarmos em consideração,
veio do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, com 2 mandatos, e agora o atual prefeito vai para o seu 2º mandato. Vocês entendem que deveria ser prudente o novo prefeito, que na verdade ele cita novo, mas é o mesmo, né? Mas no novo mandato, mudar secretariados, mudar posicionamentos, mudar cadeiras, literalmente com pessoas novas para arejar o governo, pois senti este último mandato, ou na verdade, neste último ano de mandato, uma certa fragilidade da atual administração. É um olhar do Júlio César aqui de Santos. O que você acha, Hugo? Geralmente tem, né? Geralmente a gente fala que tem aquela chacoalhada, né? Na verdade, tem que fazer isso. Não dá para achar que está tudo bem, né? Ainda mais numa eleição que foram em 2 turnos. Acho que foi bom para... tudo que gera em 2 turnos gera debate, né? Então, foi bom porque bastantes apontamentos até do outro lado e colocou ali secretários em xeques, né? Das suas funções. Então, vai ter sim, vai ter... Com certeza vai ter alguma renovação, vão ter que mexer, né? Acho que é importante isso, é salutável, não é possível que fique por tanto tempo se não conseguir trabalhar, não conseguir mostrar. Acho que o Rogério agora deve já começar a sentar aí com os líderes que ele tem, né? Tem alguns secretários que a gente chama de líderes ali, que são braços dele, e acho que vai ter mudanças. Sim. Algumas posições tem a dança de cadeiras, uma realocação. Sim. Então, você tem secretários, exponentemente falando, importantes. Então, vamos lá. Se eu estiver errado, você me corrija aí, o Ailton também. Você tem o Fábio Ferraz como secretário de governo. Você tem o Leocádio como secretário de finanças. São peças importantes. Você tem pessoas... O Leocádio também é de gestão. Quando você fala de gestão, é o servidor. A saúde, né, que é um ponto nevrálgico. Nós tivemos uma mudança, saiu o doutor Catapreta, entrou o Denis, estava lá na equipe. Não sei como é que vai ficar essa situação. Mas você tem uma mexida, você tem a educação. A educação que é crítica também. Que vem fazendo um bom trabalho, vem há algum tempo. Assistência social que também que são visíveis, né? E bem hoje, visíveis. Olha, bem lembrado pelo Paulo, domingo eu fiquei à noite, né, que nós fomos levar a Vitória num evento que aconteceu na praia à noite, por volta de 18 horas, eu até fiquei bastante triste com a cena que eu vi. Eu contei pelo menos 5 casos de moradores de rua, 3 ou 4 com animaizinhos junto, e é incrível que o cachorro ele não sai do lado. Não, o animal... Chovia, e essas pessoas vão naquelas latas de lixo, Paulo, vou até aproveitar a presença aqui do Paulo, né, Ailton? E justamente quando você fala em ação social, é tentar entender o que se possa fazer por essas pessoas que estão na rua sem um lar. Eu fiquei imaginando aquela pessoa chovendo no domingo à noite, sem o que comer, sem um local para tomar um banho, sem uma cama limpa e quente, e elas estavam se posicionando, porque chovia forte naquele momento, naquela cobertura na entrada do aquário. Não dá, né, Paulo, para fingir que a gente não vê, né? Então, que tem um trabalho, mas se todo o trabalho do mundo está sendo feito, acho que vai ter que ser feito mais ainda, porque ainda temos muita gente em situação de rua. Muito, né? Na verdade, a gente fala das abordagens, né? Hoje tem que tentar trazer essa pessoa de volta, porque é viver numa sociedade, né? O que é dormir numa cama, comer numa mesa, né? A sua higiene, banho, né? Às vezes ela perdeu essa noção, né? Do que é isso. Então a gente tenta resgatar, e muitos, a gente fala hoje que são vários tipos, né, de moradores de rua. Né? Não dá para muitos são usuários de droga, né? Muitos são foragidos também que não querem, né? Outros são até pacientes psiquiátricos. Não é incomum vê-los tendo surtos aqui. Abandonou a família. A família, não é que abandonou a família ou abandonou. E uma coisa que aconteceu no período da Covid é que muitos pais, pessoas idosas, né, foram vítimas da Covid, e os filhos ficaram, esses filhos que já tinham algum problema mental psiquiátrico, alguma coisa, ficaram sem suporte nenhum. Então, do dia para a noite, foram atirados na rua, praticamente, sem os irmãos, a família abandonou também. Então tem que dizer, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, é uma triagem que tem que fazer bem. Tem que fazer, tentar acolher, tentar trazer. Tantos abrigos agora que até recebem, colocaram espaço para receber o seu pet, muitos não iam por causa disso, né? Mas o principal é assim, que quando você leva para o abrigo tem regras, né? Então a pessoa não vai poder beber, não vai poder fazer, né? Mas mexe, né? Não tem como falar que não mexe, né? Quando vem uma pessoa vasculhando. Isso aí eu já vi. Onde que tem os restaurantes, desculpa te cortar, Paulo, mas onde que tem os restaurantes, aí você vê o pessoal revirando as caçambas para pegar
alimentos, restos de pizza, de pão. Das padarias, então, quando eles colocam na segunda-feira sobras no final de semana, eles vão atrás para revirar e tudo. Aí você vê o nível de degradação do ser humano, né? Uma sociedade como a nossa, que produz em excesso, que até sobra, até a ponto de se jogar no lixo. No outro extremo, pessoas carentes que precisam revirar esse lixo para comer, aí você fala, alguma coisa está... E a gente percebe, mundial, né? É mundial, sistêmico, né? Não é uma coisa isolada. Tem bom dia aí de nossos ouvintes, não tem? Eu tenho aqui da Dona Marisa, aqui, que manda aqui do YouTube, você tem aí do Facebook, por gentileza, e da nossa plataforma aqui da Rádio Santos. Esse aqui foi bom. O apelido dele é um Mingau, né, do Campo Grande. Ele diz o seguinte: não há política pública que faça diferença se não formos da raiz da questão, né? O porquê ela acontece, porque as pessoas estão sofrendo com desemprego, com falta de moradia. Isso é algo que o governo federal, o governo estadual e os municipais têm que atentar e buscar essas soluções o quanto antes. E é um problema há muito tempo duradouro no nosso país. Diga lá, Virgínia, bom dia do seu lado aí, que eu vi que tem gente mandando um bom dia aqui também. Depois eu vou para mais uma colocação aqui também dos nossos ouvintes internautas. Dininha Couto, bom dia, amigos. E Cacaio da Tudes, bom dia a todos. Parabéns, Miyashiro, pela reeleição. O Cacaio da Tudes é um empresário verdade, lá de São Vicente, tem um olhar para a região toda aqui, grande figura. Eu quero até trazer um dia aqui o nosso querido Cacaio, que conhece de política também, para falar. Importante o reconhecimento também, né, o Miyashiro, até de outras cidades. Parabéns, eu até esqueci da minha apresentação, da minha fala, do meu bom dia. Esqueci de cumprimentá-lo, parabéns. Mais uma vez o eleitorado renovou a confiança em você e desejamos sucesso aí no seu mandato, aí, que consiga atender todos esses anseios aí da população e que seja uma jornada exitosa aí para você. Viu? Obrigado aí pela confiança. A gente fala que tudo é trabalho também, a gente não dá para achar que votação, né? Então, melhorar mais de 50% também, eu falo, né? Mas é toda uma equipe aí que a gente... e fazer o papel que foi, né, se proposto, né? Atender, esse é o papel do gestor, atender, tentar, né, abrir aí e estar em todos os lugares. Acho que esse é o papel, escutar, tentar resolver no que for possível. Um abraço aí, Cacá. Obrigado aí. Ainda mais São Vicente aqui do lado. O Cacá, ele tem aquela visão seguinte, que é a região metropolitana. Ele torcia muito aí pela eleição do prefeito, né? Ou reeleição. Torço demais agora que o prefeito Caio Amado tenha êxito, né? No segundo mandato. São Vicente precisa muito esse crescimento. Conversava com o Marcelo Rocha, passado aí vou até convidar o prefeito para que ele possa vir e falar. Eu vejo que ele não tem evitado esforços buscando receita. São Vicente pode entrar aí, literalmente no poligonal do Porto, que vai trazer receita. São Vicente tem uma receita hoje aproximadamente de 1,5 bilhão. É pouco. Uma cidade de quase 400 mil habitantes, com dois lados, né? O lado continental e o lado insular. E veja que um grande grupo como a SIG, um dos maiores da América Latina, já está em São Vicente, adquiriu área na parte continental. Um novo condomínio logístico está sendo desenhado e criado com mais de 2 milhões de metros quadrados. O Mercado Livre já instalou uma central de distribuição da região lá, São Vicente. Então, se chegarem várias empresas, com certeza São Vicente vai criar emprego. E o doutor Roberto Monteiro, ontem já me havia passado essa sugestão no final do dia, por volta das 18 horas e 30 minutos, e eu coloquei aqui algo que ele leu e eu também havia lido. O seguinte: o setor público, Paulo, Ailton e Paulo, inclusive tem o seu setor de trabalho que passou. Hoje, gente me manda, pergunta para o seu Ailton quando ele for. Ele vai hoje. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta em relação à sua ex-atividade profissional. As pessoas confundem as coisas aqui, mas aqui eu separo. Mas, Paulo, setor público mantém a economia de quase metade dos municípios brasileiros, aponta a IBGE. Cidades que têm a administração pública como principal fonte de renda são as mais pobres. Então, vamos lá. Santos, por exemplo, se a gente imaginar, é, nesse momento, o maior empregador. Porém, tem uma economia forte de serviços, do porto. Tem uma divisão aqui, por exemplo, ainda tem Cubatão, então dá para ter um equilíbrio. Mas tem cidades que vivem exclusivamente de empregos do serviço público. Então, é professor, é servente, é aquele que vai prestar concurso, vai ser o gari. Nada contra isso, pelo contrário. Mas não é uma economia que vai se sustentar com a clareza e a necessidade para ter igualdade para todos, né, Paulo? Acho que cabe ao gestor, lá, né? A gente falando de São Vicente, né?
cabe oferecer áreas lá, tentar trazer empresas, diminuir algum impostos, diminuir o ISS, o que for, né? Trazer gente que venha gerar empregos, né? Gerar tributos, aí depois vai ser uma consequência, né? Porque senão só vai essas grandes empresas para as áreas que são, né, realmente mais atrativas para ela, ou pela localização, né, ou que tem alguma contrapartida da próprio município. Então, não dá para só depender do Estado, né? Não dá só para depender do poder público, né? Acho que esse é mais fácil, né? Você vai ter... não fecha a conta, né? A gente eu vi ontem uma matéria dizendo quanto que tem de retorno dos impostos federais, né? No estado de São Paulo e outros estados, né? Então a gente vê que tem estados aí do Brasil, a cada R$100 quase 300 o governo federal tem que devolver, porque senão não consegue sobreviver. Né? Então essa diferença, a gente fala, né, gritante. Então cabe ao prefeito, né, ao governador também, a gente viu isso há algumas décadas aí, grandes automotivas, empresas automotivas, né, que fornecem outros povos. Sim, né? sim. Eu lembro da época que tinha loja, né, até tá o Fabinho, loja de uma bicicletaria, né, o quanto que era difícil competir com o estado de Santa Catarina, porque o ICMS era muito mais barato lá. Então, para venda online era muito difícil. Eles estão hoje com 5 portos, nós continuamos com o de Santos, claro que é o maior da América Latina, mas sofrendo, e vem aí, inclusive, né, o painel do Porto, a gente vai intensificar esse assunto, porque, segundo especialistas, não só o Porto de Santos, mas vários portos brasileiros vão sofrer demais com a falta de profundidade, com a falta de berços, com a falta de espaços para os navios atracarem. Isso é uma tendência mundial e nós vamos sofrer. E a gente daqui a pouco vai mergulhar num outro assunto também, que é a questão do novo túnel. Tem muita gente falando besteira, né? Colocar o túnel é fácil. Não é. Especialistas já disseram o seguinte, você tem uma profundidade de entrada do canal do Porto que precisa ser aprofundada. Hoje o canal do Porto... Uma calha, né? Essa calha precisa aprofundar. E o presidente da autoridade portuária diz que até 17 metros e meio seria muito bom. Não temos isso. Então, aquilo ali é uma lama que você vai tirando e você tem que achar o máximo que você quiser, que é a rocha. Só que você entrará numa obra que fará ali a feitura de um túnel que será montado uma espécie de um Playmobil, tá entender? É o imerso, não o submerso. Ontem, daqui a pouco eu coloco a imagem aqui, um novo traçado que foi definido. Me preocupa muito, muda traçado, muda isso, muda aquilo. Chegamos ao final de 2024 quase. Sim. Faltaram 2 meses. 2025 será o quê? De licenciamento, se surgirem. Aí vamos falar de 2026. 2026, para tudo. Porque em 2026 teremos eleições gerais. Com certeza. Não vai acontecer nada, a não ser as eleições, né, Ailton? Com certeza. E eu só voltando um pouquinho no assunto anterior, para a gente poder avançar com esse assunto. Aliás, inclusive, essa questão do Porto hoje, isso é uma reportagem muito interessante da Folha de São Paulo, a respeito disso aí, a questão da ocupação dos berços de atracação aqui dos portos brasileiros. Isso. E do calado dos portos, que tem uma dificuldade, apresenta uma dificuldade grande para a nova tendência mundial dos navios. Mais extensos, mais largos e... até um pouco mais profundo. Um pouco mais profundo. Calado maior. Calado maior, porque tem que sustentar aquele peso todo, que tem aquela cidade flutuante. Exato. Que se tornaram os navios, estão se tornando os navios agora. A capacidade de carregar contêineres será muito maior. Vai ser muito maior porque tudo ganha de escala, entendeu? Porque como a tripulação de 11, você transporta não sei quantas mil toneladas de mercadoria. Você passa por não sei quantos mil portos aí pelo mundo afora. Quer dizer, é só... preparado para isso. Os irmãos Joesley e Wesley, que adquiriram agora a concessão de Itajaí, estão conversando com o governo federal, estadual, e eles mesmos investiram em acesso, saídas e aumentar os berços de atracação. Claro que estou falando de um porto menor, mas estão preocupados. Mas nós temos aqui sempre a presença do Emerson Dias, que é um especialista da Refibrasa, que é uma empresa de Santos, dos portos brasileiros, dizendo que os portos de Santa Catarina estão se agilizando. E outros portos estão surgindo com uma condição muito boa de acesso, que nós não temos. Eu estou colocando aqui na tela, esse é o novo traçado do túnel Santos-Guarujá. Traçado a gente já sabe qual é. O túnel de Santos-Guarujá, que será construído embaixo do mar, né? Esse é o traçado. O Miyashiro, o Ailton e os nossos ouvintes estão aí, né, acompanhando, espectadores em todo o nosso Brasil e fora, para que você tenha uma ideia aqui. Inclusive, eu acessei o G1, que dá aqui uma qualidade de imagem boa. Tem até um vídeo aqui, eu não sei se esse vídeo a gente consegue... que é do próprio Jornal da Tribuna, né, colocando aqui, mostrando, né? Eles fizeram, acho que uma animação, não foi? Eu acho que tem uma animação. Eu quero ver se eu consigo
acessar esse vídeo aqui, parabenizar o pessoal do jornal da TV Tribuna, toda a equipe da Tribuna, o G1, aí tem o ex-ministro Márcio França Forte. Eu quero ver se eu consigo chegar no ponto que tem animação, para que a gente não demore muito aqui. Ó, aqui a gente tem, deixa eu soltar aqui, vamos ver se a gente consegue soltar. Pronto, olha lá. Aí tem animação, dá para a gente observar, né? Em relação a isso. A gente percebe que aí é a autoridade portuária, né, onde tem o prédio da autoridade portuária, tudo incluído no novo PAC, isso a gente já sabia, teria uma novidade em relação a essa questão toda, né? Quando você fala de acesso, aí você tem aí a perimetral. Olha lá aí, a Paulo e a Ailton, nesse novo traçado, a gente percebe, você vai ter em Outeirinhos, né, o lado de Santos, e Vicente Carvalho do lado do Guarujá. Então, esse lado aqui, nós temos Santos do outro lado, a gente já mudou a imagem, eu estou acompanhando aqui no meu monitor, tem imagem ali também. Não vai tirar a balsa, olha, a gente tem imagem ali, sai bem chegando próximo ao Valongo já, aqui pelo lado da perimetral em Santos. Imagens, repito, da TV Tribuna, que colocou essas imagens em relação a isso, está aí a repórter Nova Barbosa mostrando esse trabalho também, de se idealizar. Eu quero ver se eu consigo chegar literalmente na animação, né, Ailton, que você citou. Eu acho que tem uma animação, mas eu não tenho certeza. Vamos ver se eu consigo chegar, ou se não tem nessa aqui a animação. Tem dados, né, ó, Tribuna muito antiga, ó, de um desenho do túnel, e aí vai. É uma história muito antiga. Aí você tem o Sérgio Williams, historiador, aí, que faz um trabalho muito importante em relação a isso. Aí a época, aí, olha, a época do Serra, que Serra, nós temos aí duas figuras que já não estão mais entre nós, né? Nós temos aqui o Edmur Mesquita, o Bruno Covas, já não estão mais entre nós, né? O Bruno Covas ainda garoto, né? Vamos falar assim. Exatamente. Então, vamos avançar um pouco mais aqui. Ó, essa era a maquete da ponte. Que suscitou até aquela brincadeira do Lula. Tem gente inaugurando maquete ainda. Exato. Eu me lembro. Exato. Era um projeto bonito, era. Porém... Os vãos, né, por causa da Marinha, tudo. É um projeto... Olha lá. E limitava o tráfego de caminhões. Era exato. Por causa das rampas. Mas hoje os processos constitutivos provam que isso estava errado. Você tem, a China, por exemplo, é mestre nisso. Ela consegue construir pontes. A China tem uma ponte de mais de 40 quilômetros sobre o mar. Que dá acesso a todo mundo. Sobre os vales, eles construíram uma ponte que o vão fica a uma altura de 600 metros. Agora isso é absurdo. É um negócio absurdo. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Era o projeto da ponte. Olha aí, ó. Isso seria na ponta da praia. Inimaginável. Né, Paulo? Não dá para imaginar um monstro desse na ponta da praia. Você teria aqui, claro que qualquer navio passaria, porque o navio não vai alcançar isso aqui. Porém, onde que isso chegaria na ponta da praia no Guarujá? Chegaria na parte, digamos, turística, quando o fluxo do porto tá lá tá para cá, né? Vou dar um exemplo aqui. Se fosse pela Ademar de Barros, ia sair lá no final. Exatamente. Agora, em Santos, pegaria o quê? Pegaria a portuária. Portuária, é perimetral. Longe. Quer dizer, bastante complicado também. Vamos ver se eu consigo avançar mais um pouco aqui também. É que só para o nosso internauta se posicionar, precisa aqui pessoal de Santos, no primeiro projeto do túnel, ele sairia do Macuco. Não é isso? A extensão da bacia do Macuco, lá passando por baixo do piso do porto ali, e indo até do outro lado do Guarujá. Eu sei que houve uma preocupação da população ali do Macuco com relação da interferência das obras para com as famílias, que é um bairro também populoso aqui de Santos, o Macuco. Não, nesse aqui não tem a animação. Então, desculpa, eu confundi. Não, mas depois a gente procura o outro que tem animação, mas é muito claro que isso é importante. O Miyacheiro, os moradores, ontem em São Paulo, teve a reunião, inclusive houve a presença de alguns moradores que se emocionaram por conta do seguinte, eles vão perder as suas casas ali. Eu entendo que a preocupação não apenas de valorizar o imóvel, que agora a iniciativa é que isso possa acontecer pelo governo do Estado, valorizando, pagando justo, né, que a primeira proposta não era essa, mas que isso possa acontecer. Mas eu acho que, além disso, é importante frisar que a própria cidade consiga acomodar essa população. Você imagina, você vai tirar alguém que mora no Macuco para morar onde? Porque a proposta inicial acho que era pagar uma indenização de R$2.000, R$2.000 e poucos o metro quadrado. Aí eles revisaram, viram que está totalmente fora da realidade dos... 2.000 metros quadrados você não compra nada em Santos. Não. Lugar nenhum. Olha, aqui na Baixada Santista é difícil. Aí acho que passaram para R$10.000 e poucos o metro quadrado. Fizeram praticamente 5 vezes o valor
inicialmente previsto. Já melhorou. Já melhorou. Mas dependendo do bairro... Aí outra coisa também que houve preocupação é que como eles vão fazer praticamente uma fábrica que a estrutura vai ser construída, os pedaços, as partes, o Lego lá... Do lado ali. Não, vai ter que ter uma fábrica praticamente ali. Exatamente, para poder construir a estrutura e depois... Provavelmente vai ser do lado do Guarujá, onde tem mais espaço Vicente Carvalho. Eu não sei não, viu? Aí é que está o negócio. Justamente foi um dos dois lados do questionamento. Alguns especialistas dizem, não dá para fazer a obra, Paulo, sem interromper o processo de trabalho do porto. E isso, o porto não pode acontecer. O porto é 24 horas. Né? E aí, é aquilo ali que o Ailton disse. Então, só para você entender, você que está, inclusive, mandar um abraço pro pessoal lá de Itajaí, Santa Catarina, que eles vão ter um túnel também. O Navegantes, né? Que é praticamente a mesma coisa. A diferença é o modo de construção. O nosso é imerso. O que é imerso? Aqui disse o Ailton. Constrói as peças fora, faz um canteiro, na verdade, um grande tanque, e aí aquele tanque é retirada a água. Vamos imaginar aqui, Paulo, você pegar uma bacia, põe a bacia lá, tira toda a água, só fica a bacia. Claro que ela não tem fundo. E aí você vai pegar aquela peça, vai fazer o teste fora e no local. E aí você vai começar a montar isso sobre uma estrutura de pedra, né, de rocha, para ir unindo as peças. Sim. E aí testagem de vedação, tudo, muito trabalho. Diferente do túnel de Santa Catarina de Itajaí Navegantes, que será o estilo tatuzão. Ele é o submerso. Ele vai ser, exato, ele vai ser perfurado e vai ser construído embaixo. Então, quer dizer, eu não sei se o modelo de Santos ou o modelo de Itajaí é o mais indicado, não sei. Eu ouvi de 2 especialistas que o modelo de Itajaí é melhor, o submerso, melhor que o imerso, que ele te dá uma garantia construtiva melhor, uma obra mais segura, porque quando você vai montar as peças, você tem lá um desnível, né? Então, você tem lá alguns problemas. E que é necessário parar, não 1, 2 horas, parar por dias. Como é que você vai parar a entrada do porto? Eu também fico com essa dúvida, porque o canal aqui de Santos é estreito, né? A parte onde os navios circulam, ela é estreita, porque não é toda a parte, toda a margem do porto que aproveitou digamos assim, a largura, né, do estuário que é aproveitável. Entendeu? Tem uma parte que é bem rasa, que os navios não podem circular, né? Entendeu? Os navios não passam por ali, os navios passam bem pelo meio, onde que tem o calado mais profundo. Então eu não sei como eles vão trabalhar isso daí. Esse é o... Você já chegou a conversar? Impacto, né, Perdão. Porque o porto representa 30% da economia do comércio exterior. Então, dentro da cidade, eles falam que quase R$7. A cada 10, R$7 vem do porto. A gente sabe que o porto tem uma importância enorme aqui na cidade. Você já chegou a conversar, Paulo, com os moradores do Macu com relação a isso? E aí também tem muita dúvida ainda, não sei, pelo menos não chegou a nosso conhecimento, o número de casas que vão ser desapropriadas. Fala assim, 30, 60, 120. Que é o que preocupa mais, exato, né? Essas especulações, cada hora vai mudando. Vicente Carvalho, então, já chegaram a falar um número muito maior. Acho que o principal é, lógico, né? Cada casa tinha um valor, né? Ainda mais para a pessoa em si, né? A vida toda ali, né? Viveu, construiu aquilo com suor, né? Mas é importante que seja uma indenização satisfatória aí, não só uma desapropriação, né? Uma indenização muito boa, até para poder, né, realocar e ver... o lado social e evitar a judicialização, né? Perdão. Ontem surgiram comentários lá em São Paulo, foram os seguintes comentários. Mas espera aí, essas pessoas não querem sair do Macuco, então tem solução. Alguém do governo estadual mesmo comentou que mapeados, né, os bairros de Santos, o próprio Macuco, a história daquela região, foi dito por... agora eu vou tentar descobrir quem foi aí, o interlocutor. Existem vários armazéns, eles classificaram como abandonados, mas não são abandonados, não. Simplesmente eles não conseguem alvará para utilização por fim de logística ou fim de ligação com o porto. Sim, o fins comerciais, eu falo assim. Fins comerciais. Pode até ter um fim comercial diferente, mas disse lá, se a gente pegar 2 ou 3 ou 4, demolir, você construir habitações ali. Não sei, pode ser uma alternativa, Paulo, pode não ser, Ailton, não sei. Eu fico em dúvida, porque são casas ali do Macuco, há muitas casas ainda. E do outro lado também, vamos pensar assim, que não é só o Santos, também o lado do Vicente Carvalho, é outro bairro bem populoso.
Aliás, o Vicente Carvalho concentra a população do Guarujá, né? Vamos falar assim. Ali tá ali, né? Comércio. Na verdade, Vicente Carvalho, se a gente imaginar, vai ter, na construção vai ter o acesso, a entrada e saída do túnel. Vicente Carvalho vai ter a nova ligação da margem esquerda para o porto. Sim. Vai ter o aeroporto metropolitano aqui da Baixada. Vicente Carvalho, se a gente parar, eu estou dizendo, não estou querendo plantar nenhuma discórdia em ninguém, mas, Paulo, você que é um representante da Câmara de Santos, eu imagino os vereadores de Guarujá, a dor de cabeça que eles vão ter, porque o distrito de Vicente Carvalho, a população vem há muitos anos imaginando se transformar no município, com o cais do porto que eles têm, com o túnel Santos-Guarujá, vai ser Santos-Vicente Carvalho, com o aeroporto, com nova rodovia. São 4 empreendimentos, 4 obras de porte em Vicente Carvalho. O comércio de Vicente Carvalho já é muito forte. É maior que o do próprio Guarujá. Então, eu imagino que tem ali todo um viés, né, olhando para isso aí, essa evolução de Vicente Carvalho. Vai começar, e assim, o pessoal se distingue muito, né? Até quando veio outro rapaz, né, que ele falava, né, disse, eu moro em Guarujá, eu moro em Vicente Carvalho. Né, parece já 2 cidades. Já são 2 bem distintas. Então, acho que futuro, né? Na verdade, é muito cedo para a gente falar algo, né? Eu acho que vai depender muito da capacidade aí. Você falou do convidado que teve aqui, foi o Matheus Marques. Isso, foi candidato do Guarujá, bem comentado mesmo, né? Mas é uma situação que a gente tem que aclarar. Vai depender muito da capacidade dos prefeitos, os próximos prefeitos do Guarujá, de atender as carências dessas populações. Porque se o poder público olha, o pessoal fala, para que eu vou mudar? Por que eu vou criar outro município com outras... Entendeu? Eu acho que depende muito do... E outra coisa também que Guarujá tem um potencial para atrair também os turistas, né? Que é os cruzeiros, sim. Que também se fica fácil atravessar, passar de uma margem para outra, você também tem muita facilidade dos passageiros que desembarcam dos cruzeiros irem percorrerem aqui a Baixada, né? Que é outra coisa também que a gente não trabalha, né? Pensa só que aqui é um ponto de embarque e desembarque de passageiros e com várias atrações aqui que a gente não explora, né? A dona Luciana, da Ponta da Praia, a dona Luciana mandou um bom dia pra gente, a Luciana Junqueira. Dona Luciana, bom dia, a senhora já havia mandado para mim também de manhã, o pessoal está esperto aqui mandando, e ela sugeriu um tema aqui também para o programa de hoje, eu fui atrás do tema, viu, dona Juliana? A senhora mandou um recorte, né? A senhora fez um print, gosto algum, né? Eu não fui atrás do print, eu fui atrás da matéria inteira. E me deixou assim, um pouco assustado. E eu acho que vocês são pessoas que têm condição e qualidade para falar. Ela diz o seguinte, né? E eu pensei isso aqui: Santos está entre as cidades mais caras do Brasil para se viver. Sim. Estudo apontou ainda que o Brasil tem 8 municípios entre 163 cidades mais caras do mundo. Tá? O ranking realizado pelo site colaborativo Expatham, a pesquisa aponta que Santos está na 2ª posição do país com um custo mensal elevado, gira em torno de 14.487 por 4 pessoas, para se manter com qualidade de vida. Aí eu fui abrir a matéria que até o Jornal da Tribuna foi buscar isso. Então o Brasil tem 8 municípios entre os 163 cidades mais caras para se viver no mundo. De acordo com o ranking realizado pelo site colaborativo, né, Expatham, e a pesquisa aponta que Santos esse custo de 14.487. A lista feita traz informações enviadas por milhares de pessoas ao redor do mundo e tem como base a média dos preços e itens mencionados por elas. A primeira cidade brasileira no ranking com maior custo de vida é São Paulo. O custo mensal é estimado em 15.780 para uma família de 4 pessoas que eu citei. Em seguida vem Santos. Olha só que dado que me chama a atenção e me preocupa. Depois vem o Rio de Janeiro, com um custo de R$ 14.445. Entre as cidades da América Latina, a capital paulistana está na 9ª posição de uma lista de 28 cidades. Na 12ª colocação está Santos, na América Latina, cidade mais cara para viver. Segundo a economista e coordenadora de curso de Ciências Econômicas da Universidade Católica de Santos, a Célia Rodrigues Ribeiro, deve ser parente do Ailton, Ribeiro também, afirma que sua teoria é porque Santos está próxima da capital, as rendas lá são elevadas. Há uma interferência no consumo da Baixada Santista. Você recebe pessoas com renda mais alta, consequentemente elas consomem mais. Isso faz com que você tenha aumento dos preços na Baixada, provavelmente aqui em Santos também. Outra hipótese apontada por ela
é uma relação ao mercado imobiliário. Inúmeras pessoas da capital têm procurado imóveis no litoral, principalmente depois que se aposentam. Na maioria das vezes, um grupo que se acomoda com uma maior renda. Isso é uma verdade. Os imóveis em Santos são procurados por pessoas que se aposentam, não só em São Paulo, mas em outros locais, com um custo elevado, sem sombra de dúvida. Ô Paulo, isso é algo que preocupa muito, porque não temos aqui uma renda de salários elevada, não temos um mercado, não temos fábricas, não temos um crescimento do porto com relação a oferta de emprego que vai se oferecer aqui. Se você perceber, as grandes armadoras, praticamente poucas estão instaladas aqui com seus empreendimentos. As empresas de logística não conseguem se solidificar, aumentando as suas empresas e contratando. Isso assusta, né? Porque você tem um custo de vida cada vez mais elevado, Santos sendo colocado nessa pesquisa como o segundo município mais caro do Brasil para se viver. É tudo uma consequência, né? Na verdade, eu até acho que eu vi uma entrevista falando que quase 50% dos imóveis novos, né, estão sendo comprados por moradores fora da cidade de Santos, né? E às vezes o santista aqui acaba não conseguindo comprar, tendo que comprar nas cidades vizinhas, né? Então você carecendo metro quadrado, né? Tudo fica valorizado, então fica caro para a população, né? Até o comerciante que abre um comércio ali, né? Ele tem que botar no aluguel o custo disso. Então acaba virando, mas assusta, um número alto aí, e assim, tem como cidade turística também, né? Tem sempre um valor que aumenta, né? Então, mas é bom saber, é bom, né, que o pessoal, a gente fala que o pessoal consiga pagar isso, consiga contribuir. Uma pena que às vezes Paulo, acaba o próprio santista tendo que sair da cidade porque não fala-se muito em economia criativa na cidade. Eu me permito dizer que é um caminho para um início, mas não é a ponta do meio final. Porque quando você fala em economia criativa, você não está falando em emprego com carteira assinada com média salarial boa, uma boa média salarial. Aí eu não sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente fala que tem um parque tecnológico que tem 2, 3 andares ocupados, não seria prudente e necessário a Prefeitura de Santos ou as prefeituras, porque foi escolhida a cidade de Santos, mas o parque tecnológico, na verdade, é um viés para toda a região. De se trazer grandes empresas multinacionais e tentar que elas se instalassem aqui, de repente observasse, bom, tem uma área no Guarujá que eu posso instalar uma empresa, tem 2 áreas ou 3 em São Vicente, tem área em Praia Grande, e aí se ramificasse na região, não necessariamente com falta de espaço em Santos, mas se espalhasse na região, gerando o quê? Grandes empregos para a região. Tem até um amigo meu que falou, Edu, você já reparou como tem Porsche na cidade de Santos? Eu falei, realmente eu tenho visto, né? Agora, carro importado. Isso é uma renda de quem trabalha na cidade. Você vai ter, salvo raro engano, um ou outro que seja empresário, mas não seria, não já passou da hora de câmaras municipais, vocês, os vereadores de toda a região, os prefeitos, juntarem-se com o governo e tentar criar, porque o interior tem crescido muito a questão das fábricas da indústria, o agronegócio. Nós não temos nenhum nem outro. Acho que é importante trazer, né, abrir, acho que o Edu faz um trabalho, deu uma mexida lá, o presidente atual, né, eu acho que não dá para pensar... Eduardo Bittencourt. Isso, acho que tem que seguir muito o polo que a gente coloca, né, como exemplo, a gente também não sabe, a gente só, né, acompanha de São José dos Campos com grandes empresas, Johnson & Johnson, né, Embraer, acho que assim, tem que ter esse olhar, principalmente... A que tem também a... Tem aqui o Porto de Santos, né, que é o terceiro, quase 30 e poucos, 33% do que passa aqui, entra no Brasil, passa por aqui. No comércio exterior do país. No comércio exterior todo. Então, assim, tem grandes universidades. Eu acho que tem que ter esse elo de trazer grandes empresas, né, fazer toda essa montagem aqui. Tem a área continental, de São Vicente, né, tem Cubatão. Voltar, acelerar o polo industrial dali de Cubatão. Então, assim, tem que tentar juntar esse elo todo aí, né, que faça esses condomínios industriais que tanto falam, né, tentar achar esse equilíbrio, também nada, né, fala muito equilíbrio, principalmente com a área ambiental, mas tentar trazer isso, é só isso que vai trazer receita, trazer emprego, trazer indústria, né, tudo é uma consequência. Vamos tentar, né, Paulo, o Santos mobilizar, né, Ailton, para que grandes empresas montem os seus escritórios lá, que elas estão ali ao lado do maior porto da América Latina, então, de repente, esses escritórios serão montados ali, ele pode ser um atrativo para a criação e geração de emprego. A Petrobras foi um grande factoide. 4, 5, 6 prédios. Isso aí não surgiu. Não surgiu. O pré-sal foi uma grande enganação para todos nós da região. Não gerou o número de empregos e o empreendimento. E você veja que os royalties, por exemplo, da Petrobras, eles são significativos para o Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, não para o estado de São Paulo, não para nós.
Então, se a gente não abrir os olhos, né, Ailton e Paulo, e os nossos ouvintes, inclusive o Dr. Roberto insistiu aqui, até falou perfeito a colocação em relação ao custo de vida, ele diz, eu sou oriundo da região de Campinas, Vinhedo, Valinhos, aquela região. É uma região próspera, são cidades pequenas, excetuando Campinas, que é realmente uma cidade muito grande, com mais de 1.100.000 habitantes, mas estamos num cinturão de grandes indústrias, um cinturão comercial com grandes aeroportos, e vem mais um, bem lembrado. Jundiaí tem um projeto, e se não me fale, doutor Roberto, Olímpia terá o aeroporto mais moderno da América Latina. O projeto já vai ser iniciado a construção. Mas ele fala, nós aqui, ele já se sente santista, não temos o viés industrial, não temos nem área para isso, mas poderíamos fazer este contato da indústria com o porto, o que seria importante para facilitar. Mas você tem no seu programa o painel do porto, que a gente cita, o setor logístico encontra dificuldades, pois não consegue um alvará, não consegue se expandir, o que geraria receita e empregos. Ora, se formos um pouco mais adiante, para a Grande, nós tínhamos o empreendimento do complexo Andaraguá, um complexo aeroportuário. Seria uma ligação de aviação com o porto, que também não saiu do empresário André Orsini. O Ailton, é muita coisa que passo a passo não acontece e a gente vê acontecer em outros lugares do Brasil. O interior de São Paulo é próspero, o Miyashiro colocou muito bem Santa Catarina prosperando, né? Hoje a gente pega, por exemplo, a gente fala de Santos com um orçamento de 5,5 bi, mas você fala de Joinville com mais de 20 bi. Ah, sim. Então você veja que é uma prosperidade, mas lá o que é? Não tem porto. Está próximo de portos, está próximo de 5 portos de Santa Catarina, mas tem indústria, comércio, logística. É muita coisa que se uniu no município. Nós não temos isso aqui. E o Santos também tem uma dependência. Eu acho que Santos tem, acho que a Baixada Santista. Sim. A gente precisa ver primeiro a qualidade dos projetos. Porque não adianta, eu faço um projeto, depois eu vou tentar ajustar o que está em torno. É complicado. Eu primeiro tenho que ver o que está em torno para fazer meu projeto. Eu acho que às vezes, mudança da ordem das coisas também afeta muito. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, Santos, a região aqui é extremamente dependente dos 3 governos. Exato. Os municipais, que são os municípios da região, o estadual, porque as estradas que dão acesso à região são todas praticamente... A terceira via é o mais debatido. É o mais debatido. Somente o acesso à Baixada aqui é complicadíssimo. E o federal, por conta do porto e do aeroporto, quem autoriza... E essa questão da terceira via, quem legisla, menos de 10 anos, nem como contar com ela. Então, começa por aí. Se nós não ampliarmos o acesso ao Porto de Santos, fica difícil. Quando se faz estudos logísticos, o que se leva? Quanto tempo leva para trazer uma peça? Faz de conta, eu vou montar uma base exportadora aqui na Baixada Santista. Aí parte das peças eu vou trazer do exterior, parte das peças eu vou produzir aqui no Brasil, monto aqui, porque não vou pegar a peça que está no navio e levar lá para o interior para trazer de volta, fazer aquele passeio todo. Não, já está aqui, faça com os chineses, os coreanos, que se eles tá dando certo essa receita é a mais econômica, vou fazer assim. Agora, não, mas espera aí, o caminhão vai passar 4 horas, 10 horas, 20 horas, 2 dias na estrada. Aí mata qualquer projeto. O custo já vai subindo. Já vai subindo. Outra coisa, a especulação imobiliária. O terreno que hoje custa, 5 mil reais o metro quadrado, estava cotado em 5 mil. Se alguém diz, eu tenho a intenção... Ailton, se a gente pegar qualquer bairro de Santos, você não vai encontrar nada com valor menor de algo em torno de 10 mil reais o metro quadrado. Então, pra cima. A solução para cidades como a nossa... É justamente, quando se fala em economia criativa, não é só... A gente pensa muito em arte. Não, hoje em dia há uma série de setores que empregam tecnologias digitais. Sim. Que não ocupam o espaço. Não. Tem alto valor agregado. Exato. Mas aí tá, quando você monta... Eles são pontos agregadores. Certo, eu vou montar uma empresa dessa aqui em Santos. Qual é o suporte que eu vou ter? Exato. Se eu, por exemplo, precisar de um cara bom de informática, se eu precisar... data centers. Meu sobrinho, ele trabalha, ele é engenheiro eletricista, né? Ele trabalha com data centers. Então, naquela região de Campinas, a região de Barueri, ali da Castelo Branco, você passa pelo Rodanel, você tem uma plantação de data centers. Exato. Quer dizer, ali o que está criando? Está criando um monte de empregos de mão de obra qualificada. Não tenha dúvida. No espaço de uma quadra. Você tem ali bilhões
não de reais, de dólares, circulando ali. E a gente tem perspectiva de fazer isso? Porque já que o terreno é caro, eu, em cima desse terreno, eu tenho que gerar uma fortuna em cima dele, para eu poder ter um negócio viável. Sim. Então, essa para Santos, a nossa perspectiva fica nisso. Ou a gente monta, cria um ambiente para empresas que gerem uma renda agregada, um valor agregado altíssimo, ou então a cidade não tem, vai ficar dependendo do turismo e de alguma coisa do porto. O nosso turismo, convenhamos, não é um turismo que efetivamente gaste tanto, até porque nós não temos esses atrativos. Podemos ter o turismo de negócio mais consolidado, o próprio turismo, as empresas de navegação querem ter um turismo de navegação o ano inteiro. Precisamos oferecer sempre. A gente vai no intervalo, mas depois eu tenho outro tema para colocar aqui, que me causou até uma certa espécie. O doutor Roberto voltou a mandar aqui pergunta, e também o Marcos Vinícius é de Santos, ele é do Gonzaga, ele perguntou sobre a fala do presidente do BNDES, é o Luiz Mercadante. Eu vi ontem à noite. Vi e não concordo, mas não é a minha opinião que vale, eu quero dos dois convidados de hoje. Mas só para adiantar aí, mandar um abraço lá para o nosso Sérgio lá em Balneário Camboriú, o seu Bedinho também em Balneário Camboriú. Quem está subindo é a Virgínia, é o Bento, hein? Lúcio Zé Bento parece que sumiu. Será que foi abduzido por algum extraterrestre? Já sei. Paul McCartney esteve fazendo show em Florianópolis e foi embora com Paul McCartney para a Inglaterra. Não é possível. Um abraço ao Lúcio Zé Bento também, que está sumindo, mas a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, como o doutor Roberto Canteiro comentou, disse ontem em São Paulo, num evento, que o resultado das eleições municipais, com 80% dos prefeitos tendo sido reeleitos, demonstra, abre aspas, satisfação do povo com a atual situação do país, principalmente a situação econômica. Para o Luiz Mercadante, o grande recado veio das urnas, fecha aspas, continuidade das administrações que estão em curso, pois o povo está satisfeito com a sua renda e com o emprego, criação de emprego. Será que ele está no mesmo país que nós estamos? Eu vou um rápido intervalo para o minha Chile comentar, para o Ailton comentar, e depois o Ailton ainda vai comentar, Ailton. O mercado financeiro está elevando a projeção de inflação de 4,5% para 4,55%. Depois vamos falar isso. E também, o presidente do Banco Central, ele declarou o seguinte, precisamos ser mais propositivos e objetivos para que os juros se mantenham numa condição boa para declínio e não para subida. Rápido intervalo, Virgínia, para a gente voltar com a parte final do programa às 9h42. Está para sair, agora você. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho
Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta aqui com o Ponto a Ponto às 9h47 aqui, né? Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Henrique também, tá mandando um abraço, é o Carlos Eduardo lá de Campinas, meu amigo. Ele está dizendo o seguinte: opa, o Santos venceu ontem, deu de goleada. Não estaria destacado. Não, do padrão Carille foi uma lavada. Exatamente, né? Mantendo a liderança do campeonato da Série B, caminhando para o título que o presidente Marcelo Teixeira não quer. Ele não quer. Eu acho que menos importante, eu acho que o mais importante é voltar. Voltar e estruturar, porque, olha, eu vi outro dia uma reportagem que até a Portuguesa de Desportes, que é um clube que a gente não... Fechou uma parceria gigantesca agora, hein? Acho que bilionária. Vai virar uma SAF. Vai virar uma SAF, quer dizer... Já terá um bi para a reforma do Canindé. Quer dizer, o futebol está se transformando num negócio de altas somas. Então, e o Santos está ficando para trás. E o Santos precisa, urgente, né? Rever a sua estrutura. Essa sua visão, né? Sua visão. Bom, em relação à fala do Aloysio Mercadante, que o brasileiro está satisfeito com a economia, com o seu salário, com o poder aquisitivo, eu acho que ele foi para Marte. Não, eu acho que sabe o que acontece? Eu acho que foi um contraponto à declaração do Padilha, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Que o Padilha falou que o resultado das eleições, o PT estava na Z-4, né? Na zona do rebaixamento. Isso aí criou uma celeuma dentro do partido, né? Eu acho que essas declarações serviram mais para... Não foi bem assim, o povo está contente. Não fomos nós que pioramos, foram os outros que melhoraram. Entendeu? Não é? Foi mais ou menos uma aliviada. A gente sabe que não foi bem isso, a gente sabe que vários fatores influenciaram, a gente sabe que está tendo uma maré, digamos, conservadora no país, né? A gente percebe pelos partidos que tiveram maior votação. Então a gente sabe que tem uma maré conservadora. O partido que melhor se deu, ou os dois que melhor se deram nessa situação toda, foram PSD do Kassab e o MDB do Baleia Rossi. Os partidos que têm a maior capitalidade hoje. Exato. Souberam, por exemplo, o PT está alijado desse processo, perdeu muito. O PL também se viu distante da realidade que esperava da outra eleição.
o vosso partido, Paulo, Republicanos, está tentando desenhar um modelo para a próxima eleição para se manter num crescimento. E a gente percebe que, por exemplo, o Gilberto Kassab deu um recado importante quando diz de construção de alianças. Ele se aliou junto com o governador de São Paulo, tem sido o guru, e o governador de São Paulo fez a leitura justamente porque o prefeito de São Paulo é do MDB, Ricardo Nunes, o apoiou, no momento, inclusive, foi uma cena que ficou bem clara, né? Quando todo mundo viu o pronunciamento do Ricardo Nunes dizendo assim, eu quero agradecer a Jesus Cristo, né, a Deus, a minha família e ao líder maior. Aí muita gente esperou, quem é o líder maior? Ele disse em letras garrafais, governador Tarcísio Gomes de Freitas. Foi um recado também dado, né, Paulo? Na verdade, está desenhando. A Não, gente até falou no por começo. favor, eu já falei bastante. Não, no começo do programa, falando já nesse tema. Foi né? dado o recado. Agora, na questão da economia, pegando aí os novos prefeitos, ou os prefeitos que estão reeleitos, o que o Luiz Mercadante falou, ele tem sido muito criticado porque o BNDES não tem sido significativamente uma mola propulsora para as indústrias. Apenas aquelas que a gente sabe de grande porte conseguem. O pequeno, médio e até o que está intermediário não consegue o dinheiro do BNDES. Não alavanca para crescimento. Então, não tem sido significativo o crescimento. Bola fora dele. Mas, ao mesmo tempo que ele falava isso em São Paulo, a Simone Tebet dava outro recado. Ela declarou ontem o seguinte: estamos num momento crucial. É hora de cortar gastos em políticas públicas ineficientes. Ela disse isso mais uma vez, e ontem foi mais contundente. E a Luiz Mercadante diz uma coisa, e o presidente Lula, me parece que ainda está reticente, o Haddad tem sido aí, não, tenho conversado. Ô, Ailton, estamos chegando no final do ano. Mas veja, o Brasil é um país das contradições. É complicado. Dificilmente, à medida que o tempo avança, nós nos aproximamos das eleições de 2026, esses cortes vão sair do papel, dificilmente. Nesse ponto, eu dou razão para a Tebet. Agora, com o resultado das urnas, eu te pergunto, você acha que o PSB, os partidos que tiveram uma votação mais expressiva, eles, eu estou falando os locais, estou falando em termos nacionais, sim, eles vão ter ânimo para fazer cortes? Acho que não. Você vê, quem promoveu a extensão da desoneração do fundo de pagamento foi a iniciativa de quem? Do presidente do Senado. Exato. Que, por falar nisso, o Senado está fazendo chamamento hoje, nesta terça-feira, para voltar a discutir, sabe o quê? Reforma tributária. Não, reforma tributária. O ano está acabando e parece que está tudo resolvido. Não, agora vai ser toque de caixa. Mas só que agora os lobbies estão mais efetivos ainda, porque todo mundo quer pegar seu NACO ou numa alíquota reduzida da CBS, do IBS, ou então isenção. Todo mundo quer seu benefício fiscal. Exato. Então, esse próximo mês aí de novembro vai ser uma coisa de louco. Crucial. Agora, vamos e venhamos. Chegou na hora das lideranças políticas do país dizerem para a população, olha, seguinte, o que a gente pode fazer é isso aqui. O nosso limite está aqui. E não ficar, sabe, tentar fazer remendos. Porque senão a gente vai a lugar nenhum. O comércio, Paulo, está muito ávido em esperar uma Black Friday agora, importante, no mês que vem, o Natal que está chegando, o início da temporada forte. Já alguns economistas não olham desse jeito. Entendem que vai faltar dinheiro, a economia, quem vai no supermercado, e eu sei que o Paulo vai, né, Virgínia? O Paulo Miyashiro vai no mercado, já foi flagrado. Então, tem uma mágica no mercado que é o seguinte: o produto ele aumenta, mas ao mesmo tempo diminui. Mas ele aumenta o preço e diminui o tamanho. Dele. E aí você percebe que o custo de vida não tem baixado, né? Essa matemática que é feita, Paulo. Então, nós que vivemos nos municípios, não vivemos no Estado, não vivemos lá na União, em Brasília, a gente tem essa coisa de que vereadores e prefeitos têm que começar a pensar dentro e fora da caixa para geração de emprego, melhor qualificar. Santos, por exemplo, é uma cidade que gera emprego, e tenta preparar cada vez melhor o seu servidor, mas não são todos os municípios, nós precisamos gerar mais receita. Agora, isso a gente sabe que cria um impacto lá na frente. Quando você tem uma economia enfraquecendo e você tem um ponto de vista aqui que o mercado financeiro, e o Ailton, que é um especialista, vai comentar, está elevando a previsão de inflação, o que é perigoso.
de 4,5%, de 4,5% para 4,55%, né? 4,5% para 4,55%. Para 2025, a projeção da inflação, que também subiu de 3,99% para 4%. E para 2026 e 2027, que eu acho cedo fazer a previsão, mas ela é feita, eu acho bem cedo, né? Eu acho que tem uma bola de cristal. Hein? Eles estão projetando algo em torno de 3,6 para 3,5 respectivamente. Eu acho isso aí um chute. Campanha. É meio assim, eu vou jogar. É assim, ó, eu vou jogar o chiclete na parede, se colar, colou, né? Sabe o que é? Eu acho que faz parte de toda aquela aura do mercado financeiro, os gurus que fazendo as previsões, aquela coisa que cria toda aquele mercado, né? Porque também tem as consultorias, mas espera um pouquinho, eu tenho que investir, você acha que vai dar isso mesmo? Aí, sabe, movimenta o mercado. Tem que ser positivo. Posso interromper o assunto? Se você for muito realista, ninguém... Não, se ele chegar, olha, eu não tenho como prever, ninguém vai consultar. Não. Você não sabe nada. Ninguém vai nem passar perto dele. Não, vai dar 3, vai dar 4. Aí o cara vai perguntar, vai fazer uma consultoria, como falou, previu 3, vai fazer uma consultoria que previu 4, vai tentar entender a diferença, porque um chegou, entendeu? Porque um ponto percentual da inflação, em termos de dinheiro, somente se se mexe com bilhões, sei lá quantos, né? É uma coisa absurda. Então, movimenta o mercado também. Entendeu? As corretoras de títulos, então tem todo o mercado aí que se movimenta com essas notícias. Minha Chiro, Antônio Marcos, vou mudar um pouco nesse tema para voltar depois de economia. Antônio Marcos do Embaré pergunta para você o seguinte: é possível, vereador Chiro, nós temos a Arena Santos quase que abandonada. Nós podemos ter o Rebouças, podemos ter a Arena Santos, podemos ter o M Nascimento. Santos poderia criar um polo atrativo de esportes, trazendo incentivo de empresas, tanto nacionais como internacional. Não vejo isso. A cada ano que passa, vemos as discussões de quando começa a reforma. O mesmo acontece com o nosso teatro no centro, né? O Teatro Coliseu, que sempre está em reforma. É uma vergonha, pois poderíamos ter aqui uma grande empresa ou empresas, por exemplo, patrocinando esportes, ter uma equipe ou de vôlei, ou uma equipe de basquete, com o nome da cidade, com um grande empreendimento. A ideia é boa. Você acha viável isso? Eu acho que tem que ter, na verdade, essa parceria, né, público-privada. Na verdade, ali tem que ter, e desde a época que eu fui presidente, que eu levei essa ideia para o Paulo, né, o name rights que a gente chama, né, ceder o espaço, né, oferecemos até para o Santos, ver se queria colocar lá. E assim, a Arena Santos, quando foi feito para ser uma arena multiuso. Né, já deixaram aquela parte toda ali, né, quem conhece ali onde é que, até o Inverno Quente, que agora está no Parque Valongo, já foi feito ali, tem uma parte grande. Então tem que chegar para algum empresário, para alguma, né, que queira manter o esporte, que não pode mudar a finalidade, né, saber respeitar, igual o Palmeiras. Porque ele falou que virou templo de igreja lá também. Aí você tem razão, Gil, mas faz parte. Tem que ser para todos, pode ser para todos, para show, né. Você deu o exemplo do Allianz Parque, aquilo ali é uma fábrica de dinheiro. Porque a manutenção do Arena Santos é muito grande, na verdade. Então tem que ser uma manutenção permanente, tem que ter. Então, uma limpeza de calha, o telhado ali, né, teve tudo, porque, certeza, do lado do morro, entupiu a calha, não tinha gente para fazer essa manutenção, né, essa zeladoria. Então são coisas assim que, tiver uma empresa que sabe que aquilo ali terceirizando, vai ter, terceirizando, ela vai ter gente, mão de obra e vai tocar isso. Isso seria interessante, né? Ao lado aqui da grande capital, né, Ailton? A gente não tem uma grande equipe aqui para nada, nem no futsal, nem no vôlei. Foi citado o nome do Santos. E veja que é importante essa visão. Já que você citou o Allianz Parque, ele outro dia um artigo dizendo, por exemplo, no Palmeiras, a Leila, desde que assumiu, além da reforma e ampliação do CT do time profissional, que o Rodrigo veio pela seleção brasileira e falou, isso aqui é nível internacional. No Brasil, ele falou, desconheço que tenha outro igual. Então você veja o jogador do Real Madrid falando isso. Ela construiu, já havia um CT das categorias de base, ela construiu maior e altamente moderno. O clube está totalmente, ele tem todo dia movimento. E voltou vôlei, basquete, patinação. Ela criou um empreendimento esportivo dentro do clube. E hoje você tem a Puma patrocinando, você tem marcas de bet patrocinando vários esportes, futebol feminino. Os clubes todos precisam ter essa identificação. O Santos perdeu também isso, né, minha Chiro? Nós tínhamos vários clubes que hoje não conseguem mais. Infelizmente não tem, né? Santos sempre foi um celeiro, principalmente pelos clubes da nossa cidade, né? Pegava a ponta da praia lá, você não precisava correr um campeonato, subir a serra, fazer um campeonato, né, para a equipe em si. Você fazia um campeonato santista fortíssimo, né? Então pegava basquete com
Inter, Saldanha, Vasco, Atlético, né? Os times também de Tumiaru. Então, na verdade, todas as modalidades. Então, fazer uma seleção para você ir para os Jogos Abertos, Jogos Regionais, você fazer uma seletiva. Posso fazer uma pergunta para você, Paulo? Você que é um especialista, um grande atleta do triatletismo, vamos colocar assim. Santos poderia se tornar uma referência na América Latina pela sua qualidade de vida, pela sua geografia. A gente fala em Arena Santos, a gente fala poder ter os empreendimentos que pudessem receber atletas para treinar, para ter empresas que viessem aqui e se colocar na cidade dizendo aqui, porque nós tínhamos todo esse elan, todo esse cartaz, e, por exemplo, o Triatlo Internacional acabou virando uma moeda de trabalho, um negócio para Floripa. Floripa hoje faz muitos dividendos com isso que é o Ironman Internacional. Nós já tivemos essas etapas. Não seria possível resgatar? Eu sei que custa dinheiro, mas seria algo para colocar de novo, né? Não que o Santos tenha perdido tudo, não perdeu. A gente sabe que é difícil, mas o esporte, hoje eu vejo, você tem a sua equipe, você tem algumas pessoas que se identificam com isso, mas Santos não se notabiliza mais pelo celeiro. A gente não vê essa descoberta. Essa quantidade de atletas. Né? A gente sabe que hoje esses atletas vão para um complexo esportivo, vão fazer dentro da escola, né? Então, às vezes, incentivar aí o triatlo está na Olimpíada. Está na Olimpíada. O Triatlo Internacional de Santos, né, teve o auge aí na década de 90, com o Nubel trouxe, né, uma obra particular, mas trouxe toda a nata do mundo aí, de campeões mundiais, campeões olímpicos, de Ironman, né, vinha a clínica. Então a gente falava do turismo esportivo, né, que tinha aqui, né? O pessoal vinha na sexta, vinha uma clínica de Scott Molina, Davis Scott, vinha a família toda, né? Então movimentava muito. Mais que era novidade. Televisão, divulgava a imagem da cidade. Era para o mundo, né? Na verdade, então era muito mais interesse, né? Que ele conseguiu também, porque o esporte era uma novidade aqui. Então tudo deixou de ser um pouquinho de novidade, começa, né? Mas Floripa ali, o quanto que movimenta ali, a cidade, a ilha para, né? Santos é difícil você conseguir parar e fechar aqui, somente por causa do porto, né? O pessoal às vezes não quer um evento no final de semana, né? Mas assim, tem que trazer, tem que ter. Pega os por que Florianópolis, que é uma capital, pode e aqui não pode? Tem que entender isso, cultura, né? Na verdade, a geografia também de Santos não consegue comportar isso. A gente está tendo estudos aí para trazer uma maratona e virar maratona internacional aqui, né? Até com o Santana, que treina comigo, né? Boa, que informação bacana. Na verdade, é importante ter esses eventos, né? Você incentiva a prática, você incentiva, né, a assessoria, incentiva a trazer gente, né? A tribuna movimenta o comércio. Tudo. Você deve uma tribuna, lógico que tem um transtorno causado ali. Tá, mas quanto que ele traz de retorno? Né, os bares ali. Bares, restaurantes, lojas, shopping centers, os hotéis. O Miyashiro lembra bem, quando nós tínhamos aqui, eu mesmo, fiquei muitos anos transmitindo lá, movimentava toda a cadeia logística da cidade, hotéis. Vem antes. Eu queria fazer uma intervenção. Diga. Eu acho que volta, quando nós falávamos do porto, aqui da região, é aquela questão, a qualidade do projeto. A gente também tem que ir atualizando os projetos de acordo com as épocas. Aqui em Santos sempre foi um celeiro de grandes atletas, talentos e tudo isso aqui. Eu digo, Santos que eu digo a Baixada, no modo geral, né? Só que o que acontece? O esporte também, numa época que o esporte era semi-amador ou amador, isso aí encaixava legal. Agora, como o esporte profissionalizou, então você vê cada atleta que a gente vê em nível olímpico ou em nível internacional, tem toda uma gama de profissionais atrás dele. Tem que ter. Tem que ter uma estrutura local adequada para treinar sim. É alimentação, fisioterapia. Não dá para ter só uma quadra. Não é uma quadra. Hoje é isso que eu estou falando. Essa capacidade nossa de reunir esses fatores para trabalharem em benefício da religião e da população, é isso que a gente tem que começar a focar. Exato. Por exemplo, eu tenho várias universidades aqui na região que formam profissionais de alto e que não vão ficar na região. Muitos não vão ficar aqui. Não vão ficar aqui, mas a gente pode atrair. Quer dizer, a gente vai atrair o quê? Ailton, agora aqui no caminho de São José dos Campos, a região de Paraibuna, um pouco antes, o maior complexo automobilístico da América Latina vai ser construído. Um projeto do Tarso Marx, com investimentos internacionais, um negócio fantástico. Com série de convenções, com pista, né, autódromo, com hotel, com clube. Enquanto, por exemplo, o piloto está lá correndo, o aficionado, a mulher vai estar no shopping, os filhos vão estar curtindo lá. Isso vai atrair investimentos de turistas do mundo inteiro. Eu digo aqui. Pelo menos da América Latina aqui. Mas como velocidade é uma coisa que está espalhada no mundo inteiro, mas vamos começar para a América Latina, mas vamos lá. O que a gente tem para a região? Nada. A gente tem a política do não. A Xuxa quis colocar o parque, não conseguiu.
O aeroporto agora não consegue. Daraguá não consegue. Então é o que eu digo aqui, se a gente não tiver essa visão de crescimento, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então precisamos mudar esse tipo de visão. Bom, para fechar o programa de hoje aqui, Ailton, teve lá a reivindicação lá do André Luiz também, que mandou aqui para a gente a pergunta. A partir de hoje deve começar o movimento dos auditores fiscais da Receita Federal e o pessoal critica sem entender o porquê. Então é importante explicar, o Ailton tem experiência. Muitos ganham até ali R$30 mil, mas o pessoal precisa entender a função, como faz o trabalho do auditor fiscal. As pessoas criticam e não procuram saber o que é. E reivindicações de falta de reajuste de muitos anos, falta de uma modernização da carreira, falta de novos concursos. Tem auditor fiscal que assumiu a responsabilidade de 4 ou 5, e ele é um só. Exato. Então, tudo isso merece o quê? Uma valorização desse profissional. Então, esse movimento deve ser partícipe, a partir desse momento, para uma valorização com o governo. Se o governo não assinalar isso, há um movimento até para paralisação. O que acontece? No começo do ano foi feita uma negociação com o governo, só que essa negociação foi parcial, resolveu uma parte do problema, que era a questão remuneratória, a questão do bônus. O bônus é uma remuneração referente à produtividade, que não só os auditores recebem, mas também os analistas também recebem. Sim. Então essa parte foi mais ou menos equacionada, mas ficou faltando o vencimento básico, que foi a outra componente da remuneração. Sim. E o governo deu como total uma negociação que foi só incidente sobre uma parte da remuneração. Exato. A outra ficou de fora. Então, toda essa movimentação consiste no quê? Numa forma de trazer o governo para negociar essa parte restante. Como o governo ficou resistente esse tempo todo, foi o único caminho que os auditores tiveram, foi esse, de realmente provocar um movimento, mas que a gente tem esperança agora, passadas as eleições, que o governo sente para negociar. Hoje, a direção lá em Brasília está se reunindo com os representantes do Ministério, o Ministério da Fazenda o IBGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação, para tentar chegar no ponto de convergência aí de coisa. Nós esperamos que esse movimento não se estenda por muito tempo, porque eu acho que a tendência é o governo rever a posição dele e aceitar o pleito da categoria. Porque, na verdade, o que é? A categoria foi a que mais que encolheu, que em 2007 eram 15 mil auditores quando houve a fusão com a Secretaria da Previdência, a Receita Previdenciária, e hoje são 7.500 no Brasil inteiro. Os concursos nem repuseram os colegas que faleceram e se aposentaram. Quer dizer, foi uma coisa assim pífia. Quer dizer, se nós pegarmos hoje o Estado de São Paulo, deve ter algo em torno de 4 mil agentes fiscais de renda, 3.500. Quer dizer, um Estado que é do tamanho da antiga República da Alemanha, 270 insuficiente. mil quilômetros quadrados. Agora você pega um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 17 mil quilômetros de linha de fronteiras. Exato. E mais 8 mil quilômetros de costas, com 210 milhões de habitantes. E não sei quantos milhões de pessoas jurídicas, o país que tem a 10ª economia do mundo. É pouco, né? É pouco porque é o auditor que faz a parte aduaneira, os tributos internos e a parte das contribuições previdenciárias. Sem dúvida. Quer dizer, a arrecadação, quando nós falamos agora dos quadros do programa desses municípios que sobrevivem à custa de repasses até da União, tem o dedo do auditor fiscal sustentando localidades com 2 mil, 3 mil pessoas lá longínquas, que só se chega de barco, ou então, sei lá, o Correio da Fábio, alguma coisa assim. Não tenha dúvida. Bom, então, eu acho que só isso. Eu acho que estamos encaminhando aí para uma reivindicação que é justa, porque também o que acontece? No governo passado, extinguir a ESAF. Então, que propiciava custos para os auditores. Hoje, o auditor, se quiser fazer um curso de qualidade, ele tem que tirar do bolso para se qualificar. Que acabaram com a escola de formação dos auditores. Vamos acompanhar, então, nos próximos dias esse caso. Vamos trazer o Ailton aqui, tem um sindicato atento. Só para passar aqui por Marquinhos de Cubatão, que eu não falei do Bola de Ouro, né? Bola de Ouro frustrou o Vinícius Júnior, mas frustrou o Real Madrid. O Real Madrid cancelou um voo. Ele levaria atletas para lá, vazou a informação. O Rodri ganhou, mas ficou meio sem graça essa Bola de Ouro, eleito o melhor jogador do mundo. Já a espanhola, a Aitana, né, levou mais uma vez o prêmio Bola de Ouro também.
e ficou muito estranho. Eu digo que esse prêmio é suspeito, com todo o respeito que me mereça, né, Paulo? Não dá para considerar um prêmio. Os números, se a gente pegar os números do Vinícius Júnior, são superiores aos números do Rodri, ele mesmo sentiu isso. Agora, me parece que houve ali uma retaliação em relação ao jogador brasileiro. Acho que em tudo ali, né? Acho que pelo que ele representa, acho que acabou não querendo, né? Infelizmente, assim, mas foi bom também, vários, né, votos aí de apoio, né, vi na internet, nas redes sociais, acho que mexeu, colocou em xeque, né, toda essa premiação. Os nomes são e quem acaba escolhendo são jornalistas, né, tudo. Então, acho que a gente... eu acho que eu posso dar uma... O Vini Júnior foi muito combativo com a questão do racismo e lá na Europa é difícil. Não, é difícil. Eu acho que eu no lugar deles, eu teria feito diferente. Confesso que eu teria ido, já que foi convidado. Tudo bem, ir de penetra é feio. Mas como foi convidado... Convidado, aceitou... Protestaria lá. Não, nem protestaria. Eu acho que o caso do Vinícius, ele tem que se continuar combatendo o racismo. Sim, é uma coisa a imagem dele é muito... Todos nós. Todos nós. Eu acho que depois de uma Segunda Guerra Mundial, 50 milhões de mortos aí no mundo inteiro... Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar com isso. Mas eu acho que ele está devendo uma participação mais efetiva na seleção brasileira. Talvez... Concordo. Eu acho que o astro da magnitude dele, eu acho que ele tem que mostrar em campo uma coisa. Olha, vocês podem achar que eu não sou... Sim, que eu sou o terceiro, quarto, quinto melhor jogador do mundo na ordem de sequência. Mas olha, eu estou aqui produzindo o meu... E é uma satisfação também que ele precisa. Sim. Porque hoje, tudo bem, ele está ganhando rios de dinheiro. Mas ele poder colocar no currículo dele que ele foi campeão de uma Copa América, que ele foi campeão de uma Copa do Mundo. Entendeu? Eu acho que... fato que ele não tem. Eu acho que ele, se ele é um jogador combativo dentro de campo, na questão do racismo, eu acho que pode continuar, mas também ser um jogador combativo com a CBF. Perfeito. Porque eu acho que ele já passou da hora dele ser um coadjuvante dentro da seleção. Uma seleção que está esperando, com todo o respeito que eu tenho, está esperando o Neymar. Sabe o que eu estou ouvindo agora, Paulo? Isso em cima da fala do Ailton, para a gente encerrar. Virginia, você tem participação para a gente encerrar o programa? Às 10 horas e 12 minutos. Estouramos aí, mas só para finalizar o programa, então, por favor. Viviane Franco, bom dia a todos. Bom dia, Viviane. Eu tenho visto aí, ouvi o Romário comentar, vários ex-jogadores e até jogadores atuais que estão dizendo o seguinte, né? Nesse estágio atual da seleção, a falta de... Primeiro já começa o treinador, com todo o respeito do Dorival Júnior, um grande profissional, mas não tem aquilo que existe de um treinador, eu acho, para a seleção, que é o melhor do melhor. Não tem. E outra, agora o que se espera muito, exatamente, é essa aparição do Vini Júnior, mas está se falando muito do Estevão do Palmeiras. Está se esperando muito. E outra, é um erro. Se joga uma carga de responsabilidade, porque o menino tem 17 anos, explodiu no clube, vai para a Inglaterra, já está negociado, mas se a gente não tiver uma base, né, Paulo? Você que é do esporte, você que é um profissional de esporte, professor de educação física, atleta de ponta, tudo tem começo, meio e o fim. Então, para que a gente possa... Não dá para... o Neymar. O Neymar já passou por uma fase da carreira dele. Me parece, respeitosamente, eu cobri o Neymar ali no nascimento dele para o futebol, no Santos. Já passou aquela fase. O Neymar já perdeu aquele elan. Todo atleta tem aquele pico, né? Ele começa, vai crescendo, atinge o pico, mantém e depois vai ter a queda natural. Não dá para esperar do Neymar agora, aquele jogador, quando tinha 20, 22 anos no Santos. Isso... mas o Vinícius Júnior também, o Ailton colocou muito bem, não demonstra na seleção brasileira a mesma vitalidade do clube, que é o Real Madrid. Eu não falo de vitalidade, eu vou falar outra coisa, liderança. Ele não tem, na verdade ele não tem. Eu acho que esse simbolismo todo do Vinícius Júnior, de ser combativo, ele tem que também, no caso da seleção brasileira... Mas na minha visão também, Ailton, se me permite... Falavam muito do Messi isso, né? Exato, e ele assumiu essa liderança, o Messi. Mas sabe que me parece também, para a gente encerrar, parar um pouco com essa coisa de idolatria do jogador que está lá, todos que jogam lá fora, e começar a fazer o pé no chão. É pegar a base da seleção que está no Brasil, aquilo que o Ailton falou, peraí, quem está liderando bem no seu clube? É aquele jogador. É um jogador que tem qualidade? Vamos levar ele para a seleção. Você faz ali o quê? Você faz uma mescla.
Agora, norteia-se uma seleção praticamente toda lá de fora. Jogadores... Cada um de cada... Exato, já todos milionários, nada Sim. contra. Sim. Há merecimento deles. Mas chegam numa seleção sem aquela coisa da conquista, que não tem mais aquilo que tinha antigamente, né? Então o atleta tem que ter sangue nos olhos, ele tem que querer ser o melhor do mundo. Ele tem que chegar na seleção e falar assim, ó, o que eu jogo no meu time, eu vou jogar mais aqui ainda. E não tem. Você vê uma seleção que é um catadão. E outra coisa, a maturidade, né? Tem uma coisa assim, tudo bem, eles são jovens. O Vinícius tem acho que 22, 23. O Rodrigo tem 22. Já está milionário aí. Não é isso. Eu acho que é o descompasso. Tudo bem, ele está rico, mas ele também tem uma responsabilidade imensa. Que a imagem dele circula no mundo todo. Ele é exemplo. Mas posso te falar por que ele não joga na seleção, na minha humilde opinião? Porque no Real Madrid é montado um esquema para ele jogar daquele jeito. Não. A seleção não. A seleção sou eu, o Paulo, você, o João, o Pedro. Mas veja bem. Os caras têm que se encontrar e se achar. Mas veja bem. Ele tem que chegar pro técnico e falar isso. Ele, mas tem personalidade para isso? Acho que não tem. Ele precisa. Mas não tem. Olha, com a estatura dele hoje no esporte, se ele não tiver essa personalidade, vai ter quando? Quando ele estiver aposentado? Não, né? É que sempre tem que ter um líder, né? Se o líder não for um líder agressivo... Quem é o líder hoje da seleção? Não tem. Começar no próprio... Começar no... Então, não é essa liderança. Também. Nós já passamos por 2 Copas do Mundo com ele. E não deu. 3, né? 14, e outra, 18, 22. Outra, o Eric Faria da TV Globo, que é um torcedor do Flamengo, tudo, comentou. Você tem o Estevam até lembrando dele, o próprio Juca Kfouri, dizendo o seguinte, o Neymar soprou, ele cai, fica rolando, reclama, cria um mal-estar dele com o árbitro e com o elenco. Não, e outra coisa... Então aí citaram lá o caso desse menino aí. Ele toma pau, levanta, cai de novo, levanta de novo, vai até o gol. Pode surgir... Aí o Ailton falou, é o jogador que decide e o líder. Precisamos de um líder e o que decide. Um líder e o que decide. Sabe aquele cara que pega a bola? Você lembra do Dunga? Sim. Eu peguei o Dunga como jogador, entrevistei o Dunga várias vezes. O Dunga era chato até para dar entrevista, só que o Dunga chegava no campo e falava assim, Miyashiro, vai para cima deles. Quando o jogador fazia uma falta do Miyashiro, ele encostava no adversário, chegava no cara e falava assim, se tu der mais uma no Miyashiro, eu vou te quebrar no meio. E chegava e no time, ele organizava o time. Ele cobrava, vai lá, cara, não espera a bola no pé, cobra lá, corre lá. Eu falo em relação dos jogadores... O Dunga foi campeão do mundo ou não? Foi. Era craque não, longe disso. Em relação com os técnicos, em relação com a Mas vamos lá, para a gente encerrar. Você está falando disso, eu vou lembrar de uma outra passagem que eu tive a oportunidade de entrevistar o Felipão. Na época você tinha vários goleiros. Aí quando saiu a relação para a Copa do Mundo, o Felipão escolheu lá os seus jogadores, defesa, meio... Eu lembro que o Felipão falou, mas era um grande goleiro, o Marcos, ele escolheu o Marcos, tinha o Rogério Ceni, tinha o Dida, só que ele falou, eu preciso de um cara que grite, eu preciso de um cara que cobre e o cara olha para ele e fica com medo. Não é o Rogério Ceni e não é o Dida. O Dida não falava, ele foi um brilhante goleiro. Sim, né? mas todos comentaram, o Oliver Kahn ganhou o prêmio, na verdade o melhor goleiro da Copa foi o Marcos. Disparado, só que o Marcos fazia o quê? Cobrava de todo mundo. Cobrava no jogo, cobrava no vestiário, chegava todo, chamava lá, chegava para um, chegava para outro, chegou para o rival, chegou para e falou, cara, eu tô vendo o jogo aqui atrás. E os caras iam para cima. Então, o que você vê? Era aquilo que você está falando, um líder. Aí você tinha um líder no gol, aí você tinha um líder no meio de campo, né? Porque ele cobrava e o cara no meio de campo falou, tô afim de ver o Marcos ficar enchendo o meu saco aqui, então corre aí na frente. Então, mas é isso que eu falo. Então, aí você tinha compartimentos do time que se cobrava. Hoje, o que acontece? O Vinícius recusou uma oferta bilionária lá dos árabes, né? Uma coisa assim. Tudo bem, quer dizer que o dinheiro já não está fazendo falta para ele. Mas agora, o que é? Esse protagonismo que ele tem que que é uma passagem aqui, o Vampeta, tive com o Vampeta e com o Viola num evento no Santos, da Filco. O Vampeta falou da Copa, era ruim entrar no vestiário. O Felipão falava um monte. Aí o Felipão falava pra gente, soltava a gente pro Marcos, falava um monte. Aí o Marcos estava lá no campo, gritava, ô Vamp, tu acha que tu tá jogando aonde? Em Piracicaba, com respeito a Piracicaba? Sai pro cara, vai no cara, corta o cara. E não tinha, um cobrava do outro. O time ia bem no primeiro tempo, ou ia mal, os caras no vestiário se cobravam. O Felipão nem entrava na roda. Quando chegava na hora de sair, o Felipão vinha aí, aquele jeito dele. Os caras entravam babando. Então, se eles são bons, nós somos melhor ainda. Então, tinha a cobrança. Então, que nós não temos mais. Bom, estouramos aqui. Quero agradecer aqui ao nosso
Paulo Miyashiro, vereador reeleito pelos republicanos na Câmara Municipal de Santos. O trabalho não para e a retomada dos trabalhos no ano que vem é já no dia 1º de janeiro, não é isso, Paulo? Com nova... A posse ao prefeito. Isso, todos. Quer dizer, o trabalho continua. Tem o recesso final de ano. Tem muita gente que reclama, Paulo, leva a reivindicação de ter pelo menos uma sessão diária da Câmara que seja no horário que as pessoas possam ir depois das 19, que a sessão da Câmara é à tarde, né? Então, muitos ouvintes nossos falam, caramba, eu queria até ir, mas não posso. Eu trabalho. Não seria possível, sei lá, uma vez por mês, criasse uma sessão... Exato. Não tenha dúvida. A TV legislativa, né? Mas é importante, pessoal, quando tem grandes debates, realmente contra projetos de relevância aí, e acabam indo lá e fazem né, que acho que é importante. Cobram, né? Que é isso, que é para as galerias foram feitas para isso, né? Para ter gente. Exato. Lá, né? Casa de lei. Leve a nossa ideia lá, eu não sei quem será o presidente da Câmara. Quem será o presidente da Câmara, Virginia? Você sabe? Tem gente que manda aqui e fala assim, ó, eu imagino que o presidente da Câmara será o vereador mais bem votado. Não é bem assim que funciona. Claro que tem. Ele preside a primeira, mas, entretanto, abre aspas, a Débora Camila esteve aqui, inclusive, também, ela mesma está muito tranquila. Ela falou, não há necessidade de que eu seja presidente, né? Há lá todo um colegiado que vai discutir. Mas, normalmente, acaba se evocando a figura mais experiente, ou aquele que já está no meio do caminho, já pegou uma expertise. É um conciliador, não é um cara que... 2 meses de negociações aí. Isso aí deve sair isso aí deve sair junto com a rolha da champanhe. Ailton, pergunta assim no pé do ouvido do Miyashiro se já começaram essas conversas. Não, já. Dá uma pistinha aí, já teve aquela ligação. Não, ele vai falar o seguinte, olha, que a campanha foi exaustiva e foi. E eles agora estão no período de quê? Descansar para poder retomar os trabalhos aí da coisa. É isso que ele vai falar. Eu antes do final do ano, a gente, bem antes do final do ano, a gente vai trazer a Miyashiro algumas vezes, mas perto do final do ano, quando estiver mais perto do recesso, da folga, a gente vai dar uma liberada no Paulo também. Olha, depois que o Santos subir, aí ele vai estar relaxado, tranquilão. Aí a gente aperta ele. Porque aí a gente fala assim, Paulo, não precisa dar o nome do presidente, mas diz o nome dos 2 mais cotados. As iniciais, pelo menos. E aí a gente aprofunda essa discussão, quem será o presidente da Câmara do exercício 25, 26, que virá por aí. Paulo, um abraço, obrigado pela deferência, o carinho e o respeito com a Rádio Star News, com Ponto a Ponto, e parabéns mais uma vez pela sua expressiva votação, e muito trabalho pela frente, né? Que trabalho não vai faltar. Obrigado mais uma vez aí, e conte sempre comigo aí que puder passar a falar, acho que esse é o papel aí. E quem quiser a cidade precisar do vereador, é só entrar em contato com o seu gabinete. Gabinete, portas abertas, terça e quinta, hoje tem sessão, se quiser ir já direto lá, pode estar lá, eu estou lá, né? Então, e o horário que começa a sessão hoje? Hoje, 16 horas. 16 horas, tá. Aí tem a ordem do dia depois. Que aí vai se colocando. Ordem do dia. Exato, o que é possível ser feito. Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, advogado, auditor fiscal jubilado, o maior entendedor de economia deste país. Não, pelo amor de Deus, já conhecedor da economia de Portugal. Quem está com uma economia melhor hoje, Brasil ou Portugal? É pergunta chata essa também, né? É aquilo, o Brasil tem um potencial imenso. Diferenciado. É aquilo, a gente sempre tira a foto do momento. A foto do momento do Brasil não é das melhores. Exato. Mas tem um potencial imenso. E é aquilo, se nós fizermos um esforço de coordenação, esse país voa, país decola. É aquilo. Como diria o Miyashiro, nada corre e pedala como ninguém. É verdade. E Portugal é aquilo. Portugal, a gente, hoje, boa parte da economia, da força de trabalho jovem de Portugal é constituída por brasileiros. Exato. São os estrangeiros. Estão renovando a economia portuguesa. Gente que poderia estar aqui, ou que pode no futuro trazer todo esse expertise. Eu li outro dia, viu, Paulo? Não sei os seus filhos, né? São os seus filhos, mas vários jovens brasileiros estão se formando em pesquisadores, estão sendo recrutados pelo governo português. Brasileiros estão indo morar lá, pesquisadores. Então, veja, muitos jovens se formam aqui e vão para lá. A minha mulher me mostrou uma bolsa numa entidade, uma universidade de Lisboa, para
para jovens aqui do Brasil para cursarem MBA e tudo. Olha lá. Administração de empresas. Quer dizer, eles têm uma carência, porque muitos dos jovens portugueses se aproveitam. Até porque a média do jovem português é de 75 anos, né? Então, não é bem assim. Ora, pois, não vai dar para fazer pensar, não. Você imagina um jovem de 75 anos fazendo plano para o futuro de Portugal. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, tem que recrutar jovens com certeza, né? Diga, Virginia, para encerrar e fechar o nosso programa de hoje, que a gente estourou muito. Diga lá. Viviane Franco, parabéns, vereador Paulo, pela reeleição. Seu trabalho faz toda a diferença para a nossa cidade. Fez toda a diferença para a nossa cidade. Tem a ideia, Paulo, de mandar... É o João? E a Vitória, né? E a Vitória. Tem ideia de mandá-los para Portugal, de repente fazer lá estudar? Pode ser. Estou tirando a cidadania. Olha né? aí, já, olha aí. Olha, pois. 13 e 11. Isso vai passar rápido. A filha do Ailton está em Portugal, está em Coimbra, é isso? Lisboa. Está em Lisboa, pois. Olha aí. Olha lá. É uma jovem brasileira, um talento brasileiro que nós queremos para Portugal. Vamos declarar guerra a Portugal. O Portugal é uma porta aberta. Sem dúvida. Portugal, Espanha, vai para Portugal que a Europa abre para você. E outra coisa, são países que têm uma grande comunidade aqui de descendentes do Brasil. Sim. Então, isso são coisas que, como o Japão também, o Brasil tem... Se o Brasil declarar guerra a Portugal, a gente vai ser invadido por tiros de rolha, cortiça. Porque o maior produtor de cortiça é Portugal. Mas aí sabe o que é? Eles vão embargar o bacalhau, o vinho. Aí vamos sair a pior. E vão jogar aí na nossa cabeça o tremoço. Os tremoços. Não, os caroços de azeitona. Depois dessa, Paulo, Ailton, ótima terça-feira, Virginia também. A gente Um beijo no coração dos amigos lusitanos. Está lá o Luiz Plácio, que está lá em Coimbra, em Portugal. Está lá a Gama Portuguesa, eu sou descendente de português também, meu pai era dele da Madeira. Ora, pois lá tem um tal de Cristiano Ronaldo, que saiu de lá, joga mais ou menos, quebra o galho, né? Tchau para vocês. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.